Boa noite, esta é mais uma edição do programa Poder Local, um programa da TVL que se foca na atualidade política no concelho de Odivelas. Ou pelo menos tenta. Esta noite, antes de começarmos o debate, começar por salientar que não estão connosco duas figuras habituais, como todos, diria o Barão, os maravilhosos, não é? Nós somos os maravilhosos. Magníficos. Os magníficos. Como todos os magníficos desta mesa, e faltam hoje duas pessoas que são presenças habituais, a Fátima Amaral, por questões de saúde na família, e o Miguel Chara Brasil, que já nos tinha, digamos, avisado anteriormente que não poderia estar hoje presente. Infelizmente, hoje até é um tema que, pelo menos para o Chara Brasil, seria muito importante ele estar aqui, porque é um homem ligado a estas coisas do desporto, e o tema hoje é o desporto. Connosco, esta noite, à minha direita, o Barão das Neves, à minha esquerda o Marco Pina e ainda mais à minha esquerda a Carla Rosinhas, que é uma estreante neste programa e que a partir de agora nos irá acompanhar, com algumas exceções provavelmente por motivos pessoais, mas isso todos temos questões pessoais e às vezes não se compadecem com estes compromissos. Carla Rosinhas, para quem não conhece lá em casa, é uma das figuras mais importantes do Partido Socialista em termos da Assembleia de Freguesia de Odivelas, lidera a bancada da Assembleia de Freguesia de Odivelas e é uma pessoa que está aqui a nível pessoal, porque o convite foi pessoal, como é de todos os que aqui estão, e eu de vez em quando vou salientando isso, às vezes esqueço-me, mas mesmo o Miguel Chara Brasil, que é o Presidente da Comissão Política do CDS Odivelas, está aqui convidado a título pessoal. Como ele, está a Fátima Amaral, que não é a representante da CDU aqui, e isto poderá ser estranho para alguns, para nós não é, e eu gosto de salientar isso, embora a Fátima Amaral já o tenha dito aqui, quando alguém questionou a sua presença, se seria a título pessoal. Posto isto, dadas as boas-vindas à Carla Rosinhas, que nos vai acompanhar a partir de agora e durante todo o ano de 2013, esperamos nós. O debate de hoje é centrado no desporto. O desporto em Odivelas. Já tivemos aqui, durante os anteriores debates, por vezes aflorámos determinadas questões. O multiusos, por exemplo, é uma questão recorrente, realmente porque é uma grande obra, também é um grande investimento. Eu pedia aos presentes, e isto lá para casa, eu já estive em off a falar com as pessoas que hoje aqui estão comigo. Nós vamos ter um programa dedicado única e exclusivamente ao multiusos e, portanto, não estranhem se hoje o multiusos não for um tema tão importante como, por vezes, tem sido aqui, quando se fala noutros aspectos, financeiro, até no último programa, que era um debate sobre um balanço de 2012, se voltou a falar no multiusos. É um tema recorrente, mas hoje vamos tentar não falar muito sobre o multiusos, vamos ter hipótese de falar de uma maneira mais exaustiva. Presumo eu, se não for no próximo programa, será no outro. Bem, hoje fui um bocadinho extenso e tenho que controlar o meu tempo. Vamos começar por dar, como é habitual, os 2 minutos iniciais para um tema livre aos nossos participantes e, portanto, hoje começaria pela Carla Rosinhas, que é estreante, a quem dou as boas noites e as boas-vindas. Boa noite. E agradecia então que começasse por utilizar os seus 2 minutos para falar do tema, que é livre, portanto será o que entender. Muito obrigada. Antes de mais, dar as boas noites a todos, agradecer naturalmente na pessoa do António Tavares o convite que me foi endereçado e que aceitei com todo o prazer. Fazer só uma pequena correção: eu só coadjuvo a liderança de bancada na Assembleia de Freguesia, não sou o líder da bancada da Assembleia, o líder é o Luís Gameiro. Como estreante, e começando eu aqui este painel, e não conhecendo muito bem as regras, perante o desafio de falar 2 minutos, que eu já estou a queimar neste momento com os cumprimentos, falar 2 minutos sobre um tema livre, pensei em falar num tema mais geral, mais global, que não tenha diretamente a ver com a autarquia e com o Conselho, e que está na ordem do dia, que é blogger Pepa Xavier.
e os seus desejos para 2013, não é? Que todos nós estamos a parte do que, penso eu, do que é que aconteceu, não é? A senhora, a propósito de uma campanha para a Samsung, que certamente não terá sido a campanha mais feliz que a Samsung fez, mas isto temos os nossos bons e maus momentos, mas, e às vezes a qualidade da publicidade nem sempre é a melhor, considerando que também hoje estamos em momentos de crise e às vezes não recorremos aos melhores profissionais. Mas, à parte disso, não é por isso que eu estou a trazer esta questão aqui, a celeuma que deu o facto da Pepa Xavier, no ato dos seus 25 anos, dizer que um dos seus desejos para 2013 era ter aquela pequena mala Chanel, preta, gira, que dá com tudo. Eu concordo com ela, digo-vos já, porque acho que essa mala é giríssima. Mas verdadeiramente não é por isso que eu estou a falar nisso. Estou a falar porque é que deu toda esta confusão nas redes sociais, esta condenação na praça pública da coitada da Pepa. Eu penso que isto é claramente os efeitos da sociedade que temos neste momento. A nossa sociedade portuguesa, o nosso país está condenado a deixar de ter sonhos, a deixar de ter esperança. Infelizmente, com a ruptura do Estado Social, que é iminente e que está a pôr em causa o Serviço Nacional de Saúde, que está a pôr em causa a nossa educação, a educação pública, e que está a pôr em causa a economia das famílias, a segurança das famílias, está a levar a que as pessoas deixem de sonhar. Que deixem de sonhar e mais ainda, para além de deixarem de sonhar, deixam de achar que é permitido sonhar, não é? E por isso eu trouxe aqui esta questão, já por si que me estou a alongar, já tenho o António Tavares a fazer-me sinal, não tenho muita noção do tempo, portanto vou precisar obviamente aqui da ajuda, porque não tenho a noção de quanto tempo é que falamos, o que é que significa 2 minutos, mas era essencialmente por isto, é por representar não só para já esta questão de algum falso moralismo da parte do povo, e por outro lado também porque estão obviamente amarfanhados, deixaram de sonhar e como dizia já o filósofo, não é? Cada vez que um homem sonha, o mundo pula e avança. E quando nós deixarmos de sonhar, deixamos de crescer e o país deixa de crescer. Ok. Nós temos um relógio à nossa parede. Pois, mas não podemos começar a controlar. Passava ao Marco Pina para os 2 minutos sobre o tema livre. Muito bem, boa noite para todos que nos seguem em casa, boa noite aos restantes elementos do painel. Hoje o tema é relacionado com a área de desporto. E nesse sentido trago também 2 pequenos apontamentos relacionados com o desporto para estes 2 minutos livres. O primeiro prende-se com o facto de Ruben Faria chegar ao primeiro lugar do Dakar 2013. É a primeira vez que um português atinge a liderança de uma etapa desta prova, uma prova que tem alguma importância, bastante importância no panorama internacional. Outra questão que gostaria de focar é o facto de outro português se transcender e passar a barreira do nacional para facto internacional, neste caso Pedro Proença, que foi eleito pela Federação Internacional de História e Estatística de Futebol como o melhor árbitro de 2012. Isto quer dizer que Pedro Proença foi considerado o melhor árbitro do mundo em 2012. Há aqui algumas nuances. Para além de ser meu amigo, foi freguês da Pontinha bastante tempo, foi criado na freguesia da Pontinha, é uma figura incontornável do Concelho de Odivelas. E como é óbvio, não poderia deixar passar esta efeméride que penso de ser de toda a justiça realçar. É só. Nós compreendemos. Marco Pina. Eu também. Também compreendo. Também, okay. Então, para vocês, os seus 2 minutos, faz favor. Muito boa noite para casa, boa noite aqui aos meus colegas, um cumprimento especial à Carla Rosinhas, seja bem-vinda. Obrigada. Rapidamente, 3 ou 4 temas. Primeiro, em relação à Samsung, que a Carla Rosinhas abordou, eu, em vez da mala, preferia um tablet. Se estiverem disponíveis, eu recebo de bom grado. Segundo, em relação ao Pedro Proença, que abordou ali o meu amigo Marco, dizer que, depois daquele roubo de catedral que eu assisti de São Pedro lá no Estádio da Luz, ser eleito o melhor árbitro do mundo, bem, se ele fosse o pior, então não sei como é que seria. Terceiro, para dizer que hoje, mais uma vez, devido à exemplar greve do metro, que é sempre feita de manhã e que faz as pessoas virem noutros tipos de transportes, sugerir aos senhores do metro que façam a greve à hora do almoço. Quarto, e por último, para dizer que o meu tema principal de hoje é o relatório do Fundo Monetário Internacional.
Ele foi traduzido, graças a também um blog que se chama Aventar, se quiserem. Eu não pertenço a esse blog e, portanto, estou à vontade, sabem que tenho o meu, mas devo dizer que é um documento que é interessante, é um documento que, apesar de dizerem que é feito pelo Fundo Monetário Internacional, foi feito com a colaboração de 11 ministros e, portanto, que é a totalidade do governo e, portanto, não me parece que seja só um relatório do Fundo Monetário Internacional, mas é um relatório que vem levantar mais uma vez a questão se Portugal devia ou não alterar as suas metas ou se Portugal devia de ser brindado com outros prazos e com outras metas. Eu tenho pena que o Sr. Juncker só se lembra disso quando está a sair, faz lembrar o Sr. João Ferreira que só foi apitar o Benfica porque está a acabar a arbitragem e, portanto, o Sr. Juncker é quase a mesma coisa, só se lembra de Portugal porque está a sair de funções. Tenho pena que ele não se tivesse lembrado disso quando iniciou as funções. Terminou? Ok. Vamos então entrar no tema principal. Curiosamente, fica uma nota de rodapé. Hoje que é o dia em que se faz a gravação deste programa, iniciam-se as obras de demolição do Estádio 9 Dias. Isto é a nossa fonte de notícia, é o próprio Sporting, que anuncia que hoje se iniciaram as obras de demolição do Estádio Arnaldo Dias. E hoje o nosso tema é o desporto no conceito de Odivelas. E, embora, como eu disse há pouco, em quase todos os programas se fala um pouco do desporto em Odivelas, pensámos que era importante reservar um único programa para debatermos o desporto no conceito de Odivelas. Os nossos membros do painel já estão apresentados. Eu começava pela Carla Rosinhas, que mais uma vez inicia esta ronda de debate do programa de hoje, que é dedicado ao desporto. Carla Rosinhas, faz favor. Muito obrigada. Ora bem, quando nos é feito o desafio ou nos é colocado o desafio para falarmos sobre o desporto em Odivelas, podíamos falar de muita coisa. Penso que, como o tempo também não é todo, tentei aqui de alguma forma, ou vou tentar de alguma forma falar sobre, eu sei que tenho 4 minutos, falar e não vou conseguir obviamente dizer tudo o que pretendo, mas rondas, tenho mais que uma, não é? Exatamente. 3 rondas. Mas para uma primeira ronda, nós vamos interromper. Dizer naturalmente, sim, ótimo. Depois posso fazer o mesmo, não é? Isto é dinâmico. Pode e deve. Ok, excelente. Com o Oliveira diz é que é impossível. Nesta minha primeira intervenção, dizer que entendo que, em minha opinião, que o desporto em Odivelas está de boa saúde. Está de boa saúde porque, efetivamente, se nós olharmos nos últimos anos, desde logo, do ponto de vista das infraestruturas, eu não vou falar do multiusos, vou só falar das infraestruturas em geral. Do ponto de vista das infraestruturas, tem-se feito um investimento da parte do município de Odivelas bastante elevado, que tem permitido, quer a nível dos polidesportivos, quer a nível dos pavilhões, temos pavilhões novos nas escolas secundárias, temos novos campos sintéticos, enfim, que podia começar aqui a enumerar, mas que não sei se para já tem interesse, e que, efetivamente, esse investimento nas infraestruturas tem permitido a prática generalizada do desporto, ou de desporto, por parte dos cidadãos de Odivelas, de forma a que aconteçam designadamente 2 coisas. Primeiro, que os clubes e associações tenham a possibilidade de praticar as suas atividades em locais e infraestruturas com qualidade e, por outro lado, também que o cidadão individual também possa ele praticar desporto, seja ele a atividade que pretender. Aliás, hoje não temos, felizmente, há diversas atividades desportivas que têm alguma expressão no concelho, que não se inste só ao fulgar futebol e ao atletismo. Temos karatê, temos kickboxing, temos ginástica, temos uma série de outras atividades importantes para a população. E depois temos uma população, que é a população sénior,
que também, deste ponto de vista, não está esquecida. E realçava aqui a questão da importância do desporto sénior, do Clube do Movimento. O Clube do Movimento tem, neste momento, mais de 1000 inscritos. E tem efetivamente cada vez mais séniores a aderir, e que é muito importante porque os séniores fazem ginástica, dançam, fazem natação, e é uma forma de os manter ocupados. É importante nesta faixa etária o exercício do desporto e de algum convívio, e portanto desse ponto de vista eu acho que também é importante. Penso que estou a escutar os meus 4 minutos nesta minha primeira intervenção, não é? Portanto, para já ficava por aqui. Ok, mas esgotou mesmo, ainda tinha alguns segundos. Ok, deixo para a próxima. Ok, fica para a próxima. Okay. Marco Pina, primeira intervenção sobre este tema do desporto. Muito bem. A Carla começou por referir relativamente a este tema a questão das infraestruturas desportivas. É certo que são efetivamente questões importantes, os equipamentos desportivos no Concelho de Odivelas, e é um facto que houve um acréscimo de alguns equipamentos desportivos no Concelho. No entanto, eu gostaria de começar a minha intervenção por dizer que o desporto entre 2000 e 2005 teve um cariz de prioridade, se assim posso dizer, no município de Odivelas. Foi efetivamente uma área prioritária onde foram feitas intervenções de base e bastante visíveis. Nesse sentido, eu gostaria de começar por abordar, e porque cada vez que se fala em desporto e em desporto municipal, é imperioso que se aborde a questão dos apoios, e neste caso dos apoios financeiros, às associações desportivas que desenvolvem as suas atividades. A realidade mostra-nos que existe, por parte das associações desportivas, uma grande dependência dos apoios municipais. É importante percebermos que o fomento do desporto passa também por o incentivo à sua prática, e nesse sentido é incontornável que existam apoios municipais para que esse fomento seja levado a efeito. Nesse sentido, eu gostaria de começar por fazer uma retrospectiva e fazer uma comparação entre aquilo que era o programa de apoio às associações desportivas do Concelho durante a Comissão Instaladora e no primeiro mandato, e no pós-primeiro mandato, ou seja, entre 2005 e 2009, segundo mandato autárquico. Ora, existia um programa de apoio ao associativismo desportivo designado por PADO, foi criado na altura... Continua a existir. Exatamente, que continua a existir, e eu vou esmiuçá-lo um pouco. Foi criado na altura da Comissão Instaladora ainda, e o PADO em 2001 contemplava 12 medidas. Vou citá-las: desenvolvimento de atividades, aquisição de material desportivo, aluguer de instalações desportivas, cedência de transportes, passe social desportivo juvenil, financiamento de inscrição jovem atleta federado, organização de grandes eventos desportivos, aquisição de viaturas, participação em grandes competições internacionais, execução de obras de beneficiação, construção de instalações desportivas e sociais e aquisição de bens e equipamentos. O PAD que hoje conhecemos é um PAD que contempla 6 medidas, é um pouco mais reduzido, isto não quer dizer nada, mas também poderá querer dizer alguma coisa, e essas 6 medidas são o apoio financeiro à atividade desportiva, o apoio técnico e logístico, o apoio à organização de eventos, a cedência de instalações desportivas, apoio em material e equipamentos desportivos e a cedência de transporte. Neste momento posso dizer que o apoio à organização de eventos e o apoio em material e equipamentos desportivos está suspenso. Outra situação que me traz alguma preocupação é que, não sei se isto tem ponta de verdade, e vou frisar, não sei se tem ponta de verdade, mas consta-se no âmbito dos dirigentes desportivos municipais que o apoio financeiro à atividade desportiva possa também vir a ser suspenso. Eu não sei se é verdade, se não é, não quero levantar nenhum alarido, sei que se consta, porque já ouvi alguns dirigentes falarem sobre isto. As candidaturas foram efetuadas, isso eu sei que foram efetuadas, como sempre foram ao longo dos últimos anos. Orçamento, exatamente. E, ou seja, até porque, na minha ótica, não fazia qualquer sentido esta situação ser relegada, uma vez que, se formos fazer as contas, cingem-se em cerca de 20 mil euros, e não é por cerca de 20 mil euros que as associações esportivas do Concelho se iriam privar de ter um apoio esse que é bastante importante para a sua atividade, uma vez que, neste momento, e tendo atenção o PAD que hoje conhecemos, o PAD hoje cinge-se a 3 medidas. Nós também temos de ter a noção e a sensibilidade para perceber que
os constrangimentos orçamentais que conhecemos levam-nos a que haja também alguns constrangimentos para as diversas áreas em que a Câmara Municipal tem de atuar. No entanto, é com alguma preocupação que vejo a gestão do desporto municipal. Como posso constatar, partimos de um apoio que eu sei também que era um apoio que era bastante alargado, uma vez que provínhamos de uma situação em que Odivelas era o parente pobre de Loures, na altura ainda antes da instalação do município, e na altura houve efetivamente uma preocupação de dotar as associações esportivas do concelho com os meios necessários para que pudessem seguir a sua atividade e dar condições aos jovens que lá praticavam o desporto, e nesse sentido não quero fazer uma comparação total ou global, uma vez que tínhamos uma situação muito própria, uma situação muito particular, carências bastante evidentes, e houve uma aposta efetiva nessa supressão de carências. Neste momento, é claro que existe uma gama, um leque de apoios que é bastante mais reduzido do que aquele que era disponibilizado às associações entre o período de 2000 e 2005. Isto é uma evidência, mas pronto, é o que temos, até porque eu queria frisar, porque não gosto de ser injusto nestas matérias, porque efetivamente vivemos um período complicado e há que canalizar verbas para áreas que consideramos prioritárias, e possivelmente o desporto já teve o tempo em que teve um real apoio. Neste momento, se calhar, há outras áreas que necessitam de outro tipo de apoios e pode haver uma priorização para essas áreas, não sei, mas revela aqui a minha preocupação com a gestão do desporto municipal. Antes de passar a palavra ao Barão dos Neves, eu queria só fazer aquilo. É porque, verdadeiramente, Marco Pina, aliás, por isso é que eu falei, e obviamente também na questão das infraestruturas, não tem a ver com deixar de apoiar o desporto, tem a ver com passar a apoiar o desporto de forma diferente, não é? Há uma política de apoio ao desporto que passa essencialmente por um reforço e um melhoramento das infraestruturas desportivas, não é? Conforme eu dizia, de forma que o desporto seja coletivo, não só das associações e dos clubes, mas de todos os cidadãos, mas também não há um descurar. Aliás, por isso é que o PAD continua a existir, e como disseste e bem, não é? É que em vez de se apoiar do ponto de vista do subsídio e da subvenção, digamos assim, o que há é do ponto de vista da logística, do transporte, da assistência da instalação, de forma gratuita, enfim, há uma série de outros apoios que também eles que implicam naturalmente dispêndio financeiro, não é? Que essa é a forma que hoje o município tem, que entende que é melhor, para apoiar os nossos clubes e as nossas instituições. Portanto, não descurando os clubes e as instituições, mas aplicando aqui uma política muito mais virada para as infraestruturas e para os equipamentos do que propriamente no simples subsídio e apoio. Eu queria começar por destabilizar um bocadinho, dizendo que, por aquilo que eu ouço, por aquilo que falo, penso que 2011, que falo com as pessoas, penso que 2011 foi uma primavera do desporto, e tem um nome, era Hugo Martins, e 2011 os clubes acreditaram muito em Hugo Martins. O Hugo Martins, digamos que tem um elan, que aliás que se estende até ao Santa Maria. Ainda há pouco tempo aqui tivemos o presidente do Santa Maria. É uma pena que 2012 tivesse começado a ser uma decepção para muita gente. E eu não sou dirigente desportivo, mas como diz alguém, falo com eles, 2012 começou a ser uma grande decepção. Mas 2012 também tinha o vereador Hugo Martins. Sim, mas durante não tinha 9 meses. Meios, se calhar que eu tinha em 2011. Talvez, mas o problema não sejam as pessoas, sejam os meios. Pois, neste momento também que eu virá dizer que o vereador Hugo Martins, já não tutela ao desporto, isso está com outro vereador, o Paulo César apenas há 3 Teixeira, meses. portanto que... Desculpa? Apenas há 3 meses. Pois, mas nota-se. Nós temos Portanto, um vereador... Protagonizamos as mesmas políticas. Reparem, o programa que hoje está a ser aplicado é obviamente aquele que foi sufragado em 2009 e, portanto, aquilo que o vereador Hugo Martins fez, exatamente o mesmo que o vereador Paulo César estará a fazer. Sou eu a falar agora, não é? Eu tenho aqui mais algumas coisas. Eu gostava de fazer uma declaração de interesses antes de começar, porque uma declaração de interesses, que eu sou dirigente, eu sou dirigente associativo no Concelho de Odivelas há 35 anos e, portanto, mas agora eu gostava de hoje dizer aqui que a minha qualidade... Deixa-me acabar. Se o Sr. Doutor não me interromper, eu consigo acabar. Eu sou presidente do Clube Académico da Póvoa de Santo Adrião e gostava de dizer que
hoje estou aqui, sou o José Brão das Neves, não sou o presidente do clube, porque a experiência que tenho leva-me a fazer esta à parte, que é para depois o meu clube não ser prejudicado com as declarações que eu fizer. Porque já aconteceu. E, portanto, isto fica aqui já muito claro. E a mensagem é muito direta para quem? A melhor maneira de nós vermos o que é o desporto no Concelho de Odivelas é talvez, e de fazermos esse levantamento, existe através de uma coisa que se chama a Carta Desportiva do Concelho de Odivelas. É um documento de 2010, é um documento, para quem ouviu a entrevista que o Carlos Lérias deu aqui a este canal de televisão, é um documento que está em atualização, mas de qualquer maneira é um documento que nos permite desde já ver que nós estamos tão bem em termos de número de equipamentos, conforme a Carla referiu há pouco. O próprio documento, que é um documento feito na altura, eu em tempos dei este documento como sendo já desta variação, e depois houve alguém que me chamou a atenção que isto é um documento ainda elaborado pela Eduarda Barros, e portanto seja-lhe feita essa honra, porque é um documento muito bem feito. E é um documento que diz aqui que Odivelas, em relação, por exemplo, à questão das infraestruturas, mas antes das infraestruturas, eu gostava de, e vamos permitir que eu volte um bocadinho atrás para dizer que o desporto em Odivelas, há aqui diversas componentes, que são os clubes, que são as modalidades, que são os praticantes, que são os dirigentes e que são os treinadores. Estas componentes todas é que fazem o desporto em Odivelas. Nós temos tendência, na altura em que o município, por exemplo, faz anos, damos sempre medalhas a pessoas que não têm a ver com o desporto de Odivelas. São de Odivelas, são pessoas de relevo no desporto. Eu estou muito à vontade para dizer isto, porque este ano até foi dada uma medalha a um grande amigo meu, que é, sim senhor, um treinador de futsal conhecido, mas não é propriamente uma pessoa que tenha grande relevo no desporto para Odivelas e de Odivelas. Eu combato isto há muitos anos e acho que houve uma altura em que isso tentou ser, fez uma vez um evento dessa natureza também, no tempo, penso eu, da Eduarda Barros, que era fazer uma festa, uma grande festa do desporto em Odivelas, onde os dirigentes e os praticantes da modalidade pudessem ser, ter uma homenagem, como deve ser. Mas, depois disto, eu concordo com aquilo que a Carla disse há pouco, em relação ao Clube do Movimento. Eu acho que, se há coisas boas feitas no desporto de Odivelas, é o Clube do Movimento. Criado pelo Carlos Lourenço. Criado pelo Carlos Lourenço. É verdade, fazer isto que é uma realidade. Eu sei. E, aliás, eu antes de começar a falar de desporto, devia ter começado a falar no Carlos Lourenço, porque o Carlos Lourenço foi realmente um grande vereador do desporto em Odivelas. Sem dúvida. Foi, se calhar, o homem que tenho pena que tenha sido embora. Por isso quis fazer aquela retrospectiva. Eu tive a ocasião... Ele está aí. Foi-se embora da variação. Eu sei que ele está aí. Eu, de modo geral, ele até nem se esquece de mim quando organiza lá aquele grande evento, mas isso é outra história. Mas eu estava a dizer que o desporto sénior é realmente algo que é importante e que é importante manter. Eu já não tenho uma opinião igual em relação àquilo que é designado na Câmara pelo desporto informal. Porque eu, às vezes, quando passo ali na minha freguesia, assusta-me ver pessoas às 7 da manhã a pedalar. Eu não sei se aquelas pessoas deviam estar ali a fazer aquele exercício. Porque, como sabe, nem toda a gente pode estar a fazer alguns exercícios, às vezes, sem ter o devido cuidado médico se o devem estar a fazer ou não. E, portanto, nesta questão do desporto informal, eu levanto aqui algumas reticências, não dizendo que não devia de existir, mas a maneira como ele está implementado devia de ser feito de uma forma diferente. Mas também que havia, Mas é assim, pelo mundo inteiro, quer dizer... Acho que sim. Um acompanhamento de não alguém. era preciso, de vez em quando, aparecer alguém que Nova Iorquino, quando vai, Barão das Neves, Nova Iorquino, quando vai correr no Central Park, não vai com o médico atrás a dizer, olha, veja lá se pode correr ou não. Mas não, é? por isso é que eles caem para lá de vez em quando. Pois, mas isso já é o cuidado de cada um, Por isso é que não eles é? caem para lá de vez em quando. Mas aqui temos que ter um papel da Câmara, tem que ter um papel didático, porque acha que as pessoas sabem isso. Não sabem, as pessoas vão para ali. Eu, aliás, faz-me confusão, como é que com este frio, às 7 da manhã, já lá está um fulano de idade a pedalar, mas isso cada um pedala. Ainda vem da linha do Armstrong, ainda vem da linha do Armstrong, ainda toma doping ou coisa assim parecida. Mas passando esta questão, o programa eu conheço-o bem, eu não vou aqui perder muito tempo com a questão do PAD, eu conheço bem em relação àquilo que é dado, não é dado aos clubes. Eu fiz críticas na altura no local exato e, portanto, inclusivamente, já cheguei aos 4 minutos. Epá, então isto está-me a correr mal. Eu fiz críticas no local exato e acho que o PAD tinha algumas nuances que deviam de ser corrigidas. Umas foram, outras não. O caso do desporto não federado,
porque cada vez há mais coletividades, basta olhar na panorâmica, a fugir do desporto federado. O desporto federado é muito caro, as pessoas não têm noção. Uma equipa, por exemplo, de séniores em futsal, as pessoas não têm a mínima noção quanto é que isto pode custar. Portanto, e a minha coletividade sempre fugiu dessas coisas. Termino só para dizer o seguinte: o grande subsídio que a minha coletividade tem não vem de nenhum desses programas, vem do trabalho que nós temos durante 5 dias nas festas da Póvoa de Santo Adrião. Assamos sardinhas, assamos fibras, vendemos cerveja, Coca-Cola, arregaçamos os braços. A comida é excelente, não há nada melhor em todo o conceito. Eu ainda estou vivo e todos os anos lá como. E portanto, e este senhor que diz que ainda está a viver todos os anos lá como, este ano não vai ter desconto. É. Passo vai o cartão. Ora, eu queria só referir, e cada um tirar as suas relações, mas eu quero referir, sem tirar mérito, que o assessor de Dr. Eduardo Barros era o Hugo Martins. Portanto, o Dr. Hugo Martins também terá o seu valor, se calhar em determinados documentos. Eu já lá vou a essa parte na minha segunda intervenção. Ok. Bem, voltamos novamente a Carla Rosinhas. Obrigada. Para a sua segunda intervenção, 4 minutos. Muito obrigada, novamente. Ora bem, a propósito desta questão do PAD e dos apoios às associações e aos clubes, conforme já tinha referido, esse apoio é importante, claro que sim, é muito importante o trabalho que é feito pelos clubes, é muito importante o trabalho que é feito pelas associações desportivas, porque o desporto organizado, eu concordo, Brandões Neves, é muito mais seguro, obviamente, não é? No entanto, o papel também, muitas vezes, de uma autarquia, acho eu, é permitir que quer uns, quer outros, ou seja, quer os cidadãos que estão organizados, quer os que não estão organizados e que pretendem fazê-lo de forma particular, o possam fazer. Mal será o cidadão que quer fazer a sua corrida ou andar na sua bicicleta e não tenha sítio para o fazer. Mal será, ok, mas de certa forma, portanto, naturalmente que o cuidado em fazer a sua vigilância médica, bom, é da responsabilidade de cada um, não é? É sempre uma preocupação, naturalmente, mas partimos do princípio que as pessoas são crescidas e que não podem se pôr a correr feitas doidas se não tiverem os seus devidos cuidados e fazer os seus rastreios. Pois há, infelizmente. Se vir o histórico de uma relativamente à questão, se vir o histórico de uma maratona, se falar, por exemplo, com o Carlos Moia, e se vir o histórico de uma maratona, nem calcula a quantidade de pessoas que caem para o lado e que são assistidas, que vão para ali sem qualquer tipo de preparação. Eu não digo que o tal, e peço desculpa interrompê-la, mas é assim, o desporto informal é importante. E proporcionar às pessoas que possam fazê-lo. Agora, acho que o papel didático da autarquia, no sentido de alertar as pessoas, vá fazer, não custa nada. É passar lá e dar um papelinho. Olha, vá fazer uma análise, vai fazer o eletrocardiograma. Mas isso também é feito, não? Aqui a outro nível, a nível do apoio à saúde. Também são feitos rastreios, não custava nada. Ao colesterol, à tensão arterial. Eles fazem isso, por exemplo, a nível, está a ver, do desporto sénior, a nível do Clube Movimento. Isso é feito. Mas a nível do Clube Movimento, não só que isso seja feito, é feito lá, por exemplo, na minha freguesia, é feito lá no centro de dia. Brandões Neves, sabes que o Clube de Movimento é uma organização, digamos assim, é um programa, não é, de iniciativa municipal e, portanto, o município aí tem naturalmente responsabilidade. E as outras infraestruturas é só de iniciativa municipal. É? Do ponto de vista da infraestrutura, não é, o município constrói a infraestrutura, dá condições para a prática do desporto, que depois é a prática do desporto informal e individual, não é? Vir embora. Não pode virar, eu não concordo com isso, acho que não deve virar as costas. Ok, respeito a sua opinião. Queria também dizer, a propósito desta questão dos protagonistas da pasta do desporto, e recordar-vos naturalmente que o que está aqui em causa é que em 2009 houve eleições e em 2009 houve um programa que foi sufragado. E esse programa foi sufragado, e no caso do Partido Socialista, que foi quem ganhou as eleições, como todos sabemos, não é? Tinha naturalmente um programa do desporto. E esse programa do desporto é seguido e implementado pelo vereador que esteja com a pasta. Podia ter sido pelo Presidente, não foi pelo Presidente delegou essa competência no vereador Martins, agora há 3 meses para cá delegou essa competência no vereador Palsa da Teixeira, mas a política é exatamente a mesma, porque é aquela que foi sufragada e é aquela que está no programa do PS. Só que o vereador Palsa da Teixeira não tem a disponibilidade, tem
está carregadinho de responsabilidades e de valores. não podemos falar já do vereador Paulo César Teixeira sobre esta matéria, porque ele está aqui, está com a pasta há menos de 3 meses e o vereador Hugo Martins esteve com a pasta há 2 anos e meio. Portanto, sobre essa matéria, penso que nem sequer conseguimos Nesse estar a período conversar. dos 3 meses, já houve alguns eventos que o ano passado existiram que este ano não se realizaram. Provavelmente não terá... Que é da responsabilidade do vereador Paulo César. Eu não posso falar sobre isso. Falo ele da corrida de Dom Dinis, por exemplo. Mas não sei, não O ano faço ideia quais passado, são os contornos. olha, Repare, foi imagino dito- que se calhar... Foi dito aqui pelo Carlos Lérias que tinha sido um sucesso extraordinário. Tinha tido cerca de 1000 e tal pessoas. É pena que este ano não se tenha realizado. Da responsabilidade do vereador Paulo César. Da responsabilidade do vereador Paulo César, é pena que tenha havido saraus o ano passado, no final do ano, que este ano não se realizaram. Da responsabilidade do vereador Paulo César, é pena que os clubes não estejam a receber as mesmas informações que recebiam até aqui. O vereador Paulo César não pode ser um super-homem. E não tem tempo para tudo. Vamos lá ver se não tem se tempo para entendemos. tudo. É assim, Pois, são muitos pluros. Pois, é assim, eu acho que nós estamos aqui a desviar Essa um é que é a bocadinho o tema da conversa. Eu penso que nós estávamos a Nós aqui falar... há pouco desviamos. Pois, já percebi, não é? Nós viemos para falar sobre política do desporto. A política do desporto é exatamente a mesma conforme eu referia. Aliás, segundo sei, tem havido as mesmas iniciativas, ela só pode haver as mesmas iniciativas, conforme eu estava a referir, o programa que está a ser executado é exatamente o mesmo, não é? Podemos simpatizar mais ou menos com as caras das pessoas, não é? Não é Agora, disso que se trata. Nós aqui simpatizamos com os dois. naturalmente que agora, verdadeiramente, não parece que tenha deixado de haver exatamente as mesmas atividades, não tenha deixado de haver exatamente os mesmos programas. Aliás, porque não pode deixar de haver, por uma razão muito simples, porque o programa é o mesmo e é aquele que está a ser Mas agora, executado. Rosinhas, quando nós dizemos que a cultura não tem um ministério e tiramos daí ilações, também neste caso, quando o desporto é entregue a um vereador que já está carregado de pelouros, se calhar o desporto Só que perde não. força. Não é? Eventualmente, Portanto, mas só poderemos saber isso daqui a uns sem ser tempos, um- não se já, não for um não ministério tão como a próximo, Secretaria de Estado. não tão em cima, não podemos fazer essa análise, vamos ter julgo aqui o eu, vereador de Paulo forma César tão, e de forma depois tão, da altura. certamente que ele terá o maior prazer em vir, estou convencida disso, não é? Sim, eu já cá estou. Mas também percebo aqui, relativamente ao Barão das Neves, eu também percebo que isto é natural que eu sei que é particular amigo do vereador Hugo Martins, e portanto eu também percebo... Está enganado. Não Sou estou. vizinho do vereador Hugo Martins. Mas sei que também é amigo, Está e, portanto é enganado. natural minha amizade que com Yuna, goste ou Hugo mais Martins, de ter um amigo com quem conversar a minha do que ter amizade alguém com quem Yuna- se a calhar minha conhece amizade menos com bem. Yuna ou Hugo Martins, Não é? se calhar é Percebo inferior perfeitamente. à amizade que eu nasci ao vereador Paulo César. Não sou amiga dos dois, Se sou calhar- amiga dos dois. Ora, posso está a dizer. ver, olha, está a ver. Então está a Portanto, ver. estou completamente à vontade a falar. Eu Mas sou penso que- vizinho do mas Hugo penso que Martins. penso que quem nos está a ouvir não... Os meus amigos escolho-os eu. Com certeza, mas eu penso que quem nos está a ouvir não nos interessa muito bem, penso Carla é que eu, abordou esse de tema, quem é fui que... eu. Não fui eu. Carla é que falou em amizades. Não fui eu. Eu só falei em questões Quem políticas. falou e pôs caras nos vereadores e nomes nos vereadores que estão à frente do Pelour, não fui eu. Foi o António. E portanto, Foi o eu António. naturalmente estou apenas a Foi o explicar... António. Foi o Eu estou António. apenas a explicar Eu concordo que com isto ele. aqui não é uma questão de nomes, é uma questão de políticas. E podemos gostar delas ou não. Por isso é que eu dou Pessoas são exemplos. diferentes, Carla. Eu dou exemplos das Certamente que políticas. sim, certamente que A Carla sim. Rosinhas, à frente da Assembleia de Freguesia pelo PS, é diferente do Luís Gameiro. Com O Luís certeza. Gameiro é diferente. Nós temos formas diferentes de atuar, não obstante isso é- termos exatamente o mesmo programa para executar. Isso é natural, não é? Eu penso que escutei com isto tudo no meu tempo. Não, porque este tempo não conta. Este tempo em que é, O barco é que digamos, está em que é sempre prejudicado. interrompida, Pois está, não pois está. conta. Não. Então vamos dar aquele Não, sinal a Marcos este tempo em que é que os interrompida não excluímos, conta. que os excluímos Portanto, da, está sempre que os prejudicado. excluímos da, Pode avançar que mais 2 excluímos minutos. da, Está sempre que prejudicado. excluímos da Não, conversa. pode avançar 2 minutos, Carla Rosinha. Penso que não tem interesse aqui falar, se calhar, sobre a questão do multiuso, não é? Como há pouco Podemos referia, falar, não só é? vamos ter um Queria só programa fazer uma especial. pequena referência que, ainda vou retomando, peço desculpa estar sempre a bater na mesma conversa, mas retomando à questão das infraestruturas e até mesmo à questão da transversalidade dos programas que vêm de trás, não é? É verdade, foi o vereador Carlos Lourenço que um dia pensou em que fosse construído um grande pavilhão municipal em Odivelas e esse projeto concretizou-se. Penso eu que é bem da população de Odivelas, não é? Hoje o pavilhão é gerido pela nossa empresa municipal, pela Municipália, que está, na minha opinião, a fazer um excelente trabalho. E que, efetivamente, para além do acordo que fez de utilização com o Sporting Clube de Portugal, que é um utilizador como todos os outros, não é? Está a permitir que neste momento estejam lá assediadas algumas atividades amadoras
e que já se está a rir do que eu estou a dizer. Pois, mas Não é estou a rir exatamente porque igual. qualquer um de nós três que aqui está não concorda muito Não, com eu até aquilo sou que do a Carla Benfica. Rodrigues acabou de Eu até dizer. sou do Benfica, portanto estou completamente à vontade para Mas a falar sobre questão esta é essa, matéria. a questão é que Somos todos do Benfica. os que estamos aquilo aqui. que foi cedido ao Sporting, nós já abordámos Somos isso aqui, todos fizemos Benfica. contas aqui num programa. A questão é que no valor hora que é proibida, que é pedido às coletividades para ir para utilizar o pavilhão, é um valor hora superior em relação àquilo que foi atribuído no valor ao Sporting no tempo que lhe está destinado. E é isso é que eu não concordo. Repare, eu não tenho nada contra o acordo que foi feito com aquele clube ali de Lumiar, portanto, isso fazem os acordos que quiserem. Agora, não posso é permitir que as coletividades do meu concelho tenham um tratamento diferenciado só porque é o Sporting Clube Portugal. Isso é que eu não posso aceitar. Não há aqui tratamentos diferenciados. Veja o há- acordo que lá está e veja as horas, quanto é que, O que se eu há- quiser ir para lá, quanto é que eu tenho que pagar. Está bem, mas o que está aqui em causa, naturalmente, não é só... repare, foi feito o acordo anual de utilização do Sporting Clube Portugal, do multiuso, uma parte da utilização, não é? E há um tabelado feito, há uma tabela de tarifas, digamos assim, que é aplicada aos clubes e associações que pretendem utilizar o multiuso. Mas o multiuso não é só para o desporto, não é? O multiuso tem outras funções e tem outras vertentes. Ainda agora, em dezembro, tivemos a festa de Natal de uma grande empresa, da Accenture, se não me engano, que solicitou o aluguel das instalações do multiuso para lá poder fazer a sua festa. E, portanto, é nesse ponto de vista do equipamento que eu acho que é importante nós pensarmos que há a possibilidade de termos hoje em Odivelas um equipamento de qualidade, um equipamento que permite as pessoas utilizarem, não só para praticar desporto, que é muito neste momento, temos o squash, temos a ginástica aeróbica, temos uma série de outras atividades e também temos o Sporting, não é? Mas também o Sporting não faz só isso, tem a ver depois também com mas já me estou a desviar, está bem. Pediu Não, para não, 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 não. pediu Aqui- para não aqui falarmos muito sobre o multiuso. Exato, eu É isso, De é qualquer isso, forma, é isso. a Carla está a insistir em falar sobre o Não, eu não multiuso. falo, eu não Eu falo acho que o mais. modelo do Eu não multiusos, eu acho que qualquer infraestrutura que venha dar dignidade ao Conselho é sempre bem-vinda. O modo como essa infraestrutura aparece é que eu posso não concordar com ela. E, portanto, neste momento, o peso que aquele pavilhão que está ali representa para o meu município, eu nunca vou concordar com o modelo que foi desenvolvido na parceria público-privada. Não estou nada de acordo com isso. O peso neste momento em relação benefício-custo é enorme. Hipoteca o meu município Mas vamos ter até... um programa sobre Ok. isso. Vamos mas eu tinha Pois, que... Naturalmente, Outra eu acordo, só porque eu falei não no concordo. equipamento, repare, eu quis apenas Não, mas nós concentrar a questão do estamos de equipamento acordo. e não na questão da política. Sobre a O questão da modo- política falaremos então no programa que o António Tavares Não, está a referir. mas, Na política da forma de gestão e exploração do mesmo. Vai, Portanto, vai apenas e haver só, dois centremos pontos. então apenas na questão da infraestrutura. Eu, aliás, Tudo o que é dignidade eu gosto. eu, como disse há pouco, nós vamos tentar, eu acho que só disse isso em off, vamos tentar ouvir as duas partes para mim, porque quando se falou no primeiro vereador que desenvolveu e acompanhou, digamos, o primeiro estudo para o pavilhão multiusos, não tem nada a ver depois com o que vai a ser feito numa segunda fase. Portanto, esse primeiro projeto, também do Partido Socialista, também do vereador Carlos Bliquier, Carlos Lourenço, exato. Não tem nada a ver com o que depois vai a ser feito. Atenção. Agora é que é caso para dizer que são o mesmo partido de políticas diferentes. Pronto. Agora é que é caso para Pronto. dizer. Sim, Lá está. manifestas. Sim, sim. Portanto, as pessoas queriam fazer, fizeram. Uns Eu já estavam fiz a questão tentar de fazer aqui uma explicar maneira, que estamos a falar de um outros programa fizeram de política outra. aprovado Portanto, e o que eu queria sufragado. dizer é que neste momento tenho o compromisso de Dr. Carlos Lourenço para realmente nos dar declarações sobre o assunto. Vou tentar que da parte do atual Executivo haja alguém que nos explique também. Se for possível, será. Se não for possível, vamos ficar apenas pelas declarações do Dr. Carlos Lourenço. Marco Pina, chegou a sua vez, finalmente, eu sei, Não, eu tenho mas paciência. quem espera sempre alcança. Exatamente. Portanto, Eu há pouco não quis estar a interromper nem a Carla nem o Barão das Neves relativamente à questão dos rastreios e do desporto informal. Vou fazê-lo agora. O desporto informal é indubitavelmente uma questão de alguma importância e que tem que ser fomentado, não há margem para outra coisa. Percebo a questão do Barão das Neves quando diz que não se consegue ter uma monitorização do desporto informal naquilo que concerne à questão da saúde das pessoas que o desenvolvem.
efetivamente existem políticas de saúde no Conselho de Odivelas e existem montes de rastreios que são feitos. Agora, era preciso é que nós conseguíssemos assegurar, e isso é complicado, como é óbvio, não é? Que as pessoas que fazem o desporto informal que se desloquem aos rastreios e que o façam. Quer dizer, isso é como quem vai ao médico por sua espontânea vontade. Posso obrigar as pessoas a Podemos, claro que não. Passar uma equipa. De todos. Se passar uma equipa Efetivamente, Repara, se houvesse, eu percebo, se houvesse efetivamente algum tipo como homem do desporto, percebe o que é que eu quero claro dizer. que sim, se houvesse algum tipo de canalização ou de sensibilização para que as pessoas se deslocassem a esse tipo de rastreios. Exatamente isso que eu disse. Exatamente. Sensibilização. Exatamente. É isso, eu isso concordo perfeitamente. Agora, ela não existe e, portanto, eu quando faço quando digo estas concordo, coisas, é de um modo construtivo. Sensibilização, no sentido de que se praticar desporto, veja a sua saúde, enfim, uma coisa do género. Efetivamente, é uma das responsabilidades da autarquia, não é? A autarquia não pode achar e ter a noção que é importante o desenvolvimento do desporto informal e depois não aquilatar outro tipo de situações. Pode acompanhar, efetivamente, e isso é uma questão se alguém tiver um problema, não desses aparelhos, exatamente. Como é que vai sobrar? Até porque digo mais, os aparelhos que estão ao dispor das pessoas, aqueles aparelhos de manutenção que estão ao dispor das pessoas em Odivelas, se calhar muitas das pessoas que os utilizam não fazem a mínima noção utilizam de uma forma correta? Exatamente, como utilizá-los. Possivelmente, se calhar, de vez em quando, passar por ali um técnico, exatamente, de vez em quando. Isso é impossível é algo que também colocar ali aquele desporto e depois ter lá um técnico permanente. Não, isso é impossível. Mas agora, de vez em quando, se forem desenvolvidas atividades nesse... Tendo uma questão de relevância. Também. Agora vamos passar a ter menos freguesias, dava quase uma vez por semana em cada freguesia. Não, vamos passar a ter menos. Não é já, não é já. É mais unida. Utilizando... Eu vou dar a mão ao Olival. Utilizando os recursos do Clube do Movimento e os técnicos que acompanham o Clube do Movimento, se desenvolverem atividades do Clube do Movimento junto, se calhar, dessas infraestruturas, é, se calhar, um chamariz para que as pessoas que estão ali e que na área envolvente possam também... O Marco dava um excelente vereador de desporto. Pois, é possível. E sou amigo dele. A questão é esta. Efetivamente, isto é uma questão... É uma questão pertinente. É uma questão pertinente. Eu não tenho qualquer... Sim, mas no Clube do Movimento há apoios e há técnicos... Certo, não estou a dizer o contrário. Estou a dizer que para esta questão em si das infraestruturas que estão ao dispor da população, aqueles aparelhos de manutenção, se o Clube de Movimento desenvolver algumas atividades junto desses próprios equipamentos, as pessoas que costumam utilizá-los e que possivelmente não têm muito à vontade ou não têm a percepção de como utilizá-los, são excelentes momentos para que o consigam fazer, ao ver os outros fazer e possivelmente consigam integrar também este tipo de... Acontece, pois, é isso que eu estou a dizer, acontece. que se essas situações forem fomentadas, que faz sentido. Pronto. Eles vão ouvir a sua sugestão, vão passar a sair da casinha, quando vier o sol, descem a ruinha ali na Póvoa de Santo Adrião, à Alameda 25 de Abril, entram lá e tal, já não o fazem. Muito bem, pois, exatamente. Outra questão que eu queria vincar era... Há pouco falava-se das pessoas que implementam os programas dos partidos e não me importa a questão relativa às pessoas, não me importa se é o vereador Paulo César, se é o vereador Hugo Martins que implementa as políticas... Martina, eu vou interrompê-lo. Para si os partidos são feitos pelas pessoas ou são as pessoas que fazem os partidos? Não, efetivamente são feitos pelas pessoas. Ou seja, para si o Sá Carneiro era a mesma coisa que o... Não era, mas para o debate, o que eu lhe digo é que para o debate que está agora em cima da mesa, não me importa se foi o vereador Paulo César a implementar ou se é o vereador Hugo Martins a implementar. A constatação que eu faço é a seguinte: as políticas municipais do desporto não têm que se prender com o vereador A ou com o vereador B. Efetivamente tem, porque efetivamente são as pessoas que estão a cara. Agora, houve um vereador Hugo Martins que esteve à frente do desporto durante uma série de tempo. Neste momento temos outro vereador. Eu não me quero saber quem é que está à frente do desporto neste momento. O que me interessa é a política desportiva que é seguida neste momento. Pois posso tirar daí ilações, como é óbvio, e toda a gente o deve fazer. Agora, o que me importa neste momento referir é que as políticas municipais não se podem cingir única e exclusivamente, que agora entrando no tema, aos apoios que são concedidos. Porque há outro vasto leque de situações que têm que ser tomadas em atenção. Tem que haver uma maior abrangência, não se pode efetivamente só estar a cingir o desporto municipal aos apoios que são concedidos às associações esportivas. Não, isto é impensável. Há outro tipo de responsabilidades. E esse tipo de responsabilidades, e eu vou focar aqui algumas, tem que passar pelo fomento do desporto informal, como há pouco disse, e já há pouco abordámos também, pela promoção da educação para o desporto, e houve em tempos projetos nesse sentido, a formação de técnicos, de dirigentes, de massagistas. Houve em tempos formação para este tipo de pessoas, porque é assim, as associações desportivas estão ao dispor da sociedade.
servem a sociedade. E quanto mais apetrechadas estiverem de pessoas capazes para responder às necessidades dos jovens que lá estão, melhor. Em tempos, efetivamente, houve protocolos assinados, quer com a Associação de Futebol de Lisboa, quer com a Associação de Atletismo de Lisboa, quer com outras entidades, quer com clínicas de fisioterapia. Foram dadas formações a massagistas no Conselho de Odivelas. Foram dadas formações a técnicos de nível 1. Foram dadas formações a dirigentes desportivos. Já foi há alguns anos. É este tipo de coisas que eu constato e que vejo. Houve, agora não há. Mas isto já estão. São políticas desportivas que têm a ser seguidas. É uma questão de opção política, como eu sempre disse. Uns têm... Tenho aqui escrito. Exatamente. A questão é esta. E nestes campos, e cingindo-me às áreas que referi, houve iniciativas que posso referir, houve provas de atletismo, e lá está, para não me cingir só àquilo que são os apoios que a autarquia dá às associações, houve situações da própria responsabilidade da autarquia. Houve provas de atletismo e de corta-mato promovidas pela Câmara Municipal. Foi o que eu disse. Há uns anos atrás. Há uns anos. Há uns anos atrás. Está bem, jogava que estava... Na altura do Carlos Lourenço. Pronto. Mal. É que é para... Não, está-me a pedir, eu digo. O Carlos Lourenço está muito presente hoje Se é, pois está, porque efetivamente o trabalho dele é incontornável. Tem que ser dito. Efetivamente tem que ser dito. Mas há mais. Havia as provas de atletismo que eram fomentadas pelo próprio município. Existia o Clube do Movimento, como agora continua a existir. Mas também existiam férias desportivas. Existia a construção dos quintais desportivos. Antes destes aparelhos de manutenção, foram implementados em quintais desportivos com aquele piso tipo tatami, em que aquele piso flexível para as crianças não se magoarem, com diversos uma panóplia de equipamentos ao dispor das populações em diversos bairros do município de Odivelas. Houve a campanha do espírito desportivo, que tinha uma atenção muito focada nas questões do fair play, que foi implementada com grande visibilidade no Distrito de Lisboa, porque foi levada a cargo e foi tida em atenção com as associações desportivas do Conselho de Odivelas, que disputavam os campeonatos distritais da Associação de Futebol de Lisboa, isto protocolado com a Associação de Futebol de Lisboa. Esta campanha foi um sucesso, efetivamente, porque os clubes de Odivelas levavam, cada vez que jogavam, vou já terminar, uma tarja da campanha do espírito desportivo, em que isto era simbólico, mas efetivamente era o fomento daquilo que é a ética no desporto e o fair play no desporto. É importante, a isto chamo a educação para o desporto. Foi também o programa de adaptação ao meio aquático, o propalado PAMA, que desapareceu, que estava ao dispor das crianças do primeiro ciclo do ensino básico e que neste momento não existe, pelo que eu sei. Era uma série de situações que a autarquia, além de dotar os clubes de apoios para a sua atividade, também tem a sua competência, e porque tem que ter esta ambivalência, tinha esta competência e fazia-o competentemente, pondo ao serviço das populações, não só das ações esportivas, um conjunto vasto de opções que dinamizavam o desporto e que fomentavam quer o desporto informal, quer o desporto federado. Eu não posso deixar de referir aqui um exemplo, porque há pouco se falava em transporte para os clubes. Há pouco tempo tivemos aqui um presidente que dizia o seguinte: tenho 2 carrinhas onde transporto os miúdos, e nós perguntámos, então, e transporte da Câmara? A Câmara não ajuda? Isso é complicado. Temos direito a 2 transportes por ano, mas se me variar uma carrinha uma terça-feira, eu à sexta-feira não tenho como levar os miúdos, porque não posso pedir o apoio à Câmara. Mas isso... Posso fazer, não, basta. Não é possível. A questão é esta. Eu digo o seguinte. Da mesma forma que entendo que há situações que correm menos bem, há situações que eu tenho que compreender. São questões logísticas, não é? Claro. E são questões de circunstância. Claro. Ou seja, o município de Odivelas, penso neste momento, tem 44 associações desportivas a desenvolver atividade. Se todas elas tiverem desporto federado, requererem transporte. E se requererem transporte, é preciso ter ali ou a Câmara, como se chegou a ter em certa altura, tem a disponibilidade financeira para adquirir serviços a entidades externas, não é? Ou então não são os 4, penso que são 4, os autocarros que o município tem, conseguem dar resposta às solicitações. Na altura eu lembro-me do seguinte. Qual autocarro? As pessoas antigamente, pelo PAD antigo, cada associação tinha direito a 4 transportes. É claro que os clubes que desenvolviam atividade em campeonatos nacionais guardavam estas utilizações, porque os clubes é que tinham que pagar o seu transporte quando se iam deslocar, guardavam estas 4 utilizações
para as locações mais longe, para não Portanto, agregar as suas concorda. contas. Eu não é uma questão de concordar. A questão é esta. Tendo o município 4 autocarros, tendo o município também ter 44 associações em funcionamento, Como é que se agiliza? Como é que se agiliza? Como é que se consegue Vamos lá ver dar uma resposta a todas estas... A Câmara também não pode... É assim, isto é óbvio, não é? A Câmara não pode dar resposta a estas coisas todas. Claro, é óbvio. Vamos lá ver. A Câmara não pode dizer assim, temos aqui transporte para os clubes todos. E mais... Mas, há ó, clubes que às vezes Brandão, querem dar passos maior que a Brandão, perna. deixa-me só dizer o seguinte, Eu faço muita confusão para lhe dar isso. um Eu exemplo. ando aqui há 20 e tal anos, lá no Inatel, pedimos uma vez a caminhonete, de resto vamos nos nossos carrinhos. E corremos E os aqui. clubes que não têm essas Deixe-me... Estes podem recorrer. Oh, Vão lá Brandão, recorrer. É isso que eu defendo. Esses vão lá recorrer. Esses que devem Agora, recorrer. não podem a todos pedir. Não, mas é que alguns têm condições para não pedir. Olha, nós não e há pedimos. outros não têm. Olha, E há nós outros não têm. pedimos. António Tavares, mas é que se tem um programa... Nós não pedimos. Mas tem um programa de apoio que diz que os clubes têm direito a um X de solicitações, não é? Sim. Não é? São todos... Olhamos os clubes todos da mesma Todos, maneira. é olhado, neste caso, do PAD. Agora a questão digo-lhe o seguinte, e para responder também à questão do Barão das Neves, Eu não para responder, não, sim. para dar assim mais chega. Eu sei de situações em que ocorreu o seguinte, imagino que, porque neste momento não temos o Odivelas Futebol Clube a disputar campeonatos nacionais, infelizmente, mas já tivemos em outra hora. E tínhamos o CAC, tínhamos o Odivelas Futebol Clube e tínhamos outros clubes com outras modalidades de âmbito nacional, não só o futebol, como é óbvio. Claro. Porque Quantos o transportes tinha o porque Odivelas não é- Futebol Clube? Deixe-me dizer-lhe, mas muitas vezes o autocarro do Odivelas Futebol Clube também é ao serviço de algumas solicitações. Agora a questão é esta. Pergunto quantas vezes tem o Odivelas Futebol Clube. Deixe-me só dizer, transporte, eu só queria dizer o seguinte, é que o desporto não se insta ao futebol e há muitas mais modalidades Pois. de âmbito nacional. Só para lhe dar um exemplo, houve situações em que ocorriam situações de solicitação de transporte de âmbito nacional, porque os clubes Vasco Cá, como há pouco disse, guardavam-se para essas situações a solicitação à Câmara, porque senão não iam estar a onerar o seu orçamento quando podiam solicitar à Câmara quando iam deslocações mais longínquas. E houve situações em que eram vários clubes e os quatro... Estamos a misturar coisas só para explicar. Não, Os quatro autocarros na altura, estavam todos ocupados. Não, como os clubes tinham direito e já tinham requerido atempadamente a situação, a Câmara aquilatava a situação, recorrendo a outros mecanismos, como é óbvio. E os clubes não eram privados do seu transporte, uma vez já o tinham solicitado. Agora, outra coisa que me está a dizer é... A discriminação. Eu estou a dizer que tem que haver discriminação. ok, mas porque surge uma coisa que não está prevista. Imagino que estão os outros 4 autocarros atribuídos para situações diferentes. Surge um constrangimento qualquer, de última hora, um clube que até tem transporte, deixa de o ter. É claro que a autarquia, possivelmente, não conseguirá dar resposta a essa situação. Eu acho, e é a minha vez agora, não é? É, com certeza. Podemos entrar. Já o É a interrompi. minha vez. Então, Ok. já que é a minha vez, eu vou entrar por aí. Porque é assim, eu acho que nas questões dos clubes, não é só a Câmara, os clubes não podem estar sentados à espera que a Câmara lhes dê tudo. verdade. Seja quem for, quer dizer, porque eu faz muita confusão ver algumas coletividades que têm 2 e 3 carrinhas. Eu pergunto como é que eles fazem a manutenção daquilo. De onde é que vem? Depois andam de volta sempre dos subsídios, disto e daquilo. Como é que é possível? Repara uma coisa. Cada carrinha tem que se pagar a manutenção, a aquisição, não acredito que ela seja feita a pronto pagamento. Os seguros, os impostos, como é que é feito? E depois com equipas a jogar, por exemplo, como eu disse, nos campeonatos nacionais, ou nos campeonatos, distritais de futsal, sejam eles em futebol, futsal é futebol, sejam eles o voleibol, o handball, tudo isto tem um custo, uma coisa inimaginável. Nós gastamos ali no Inatel, com meia dúzia de gordos que lá andamos para lá 11 tipos a correr atrás da bola, gastamos todos os anos à volta de 7.500 euros. 7.500 euros, que é o dinheiro que vamos buscar às festas da Póvoa de Santo Adrião. Temos que ir alugar um campo, porque, e aqui vou aproveitar para entrar dentro da questão das infraestruturas, porque a futura freguesia da União do Olival de Basto e Póvoa de Santo Adrião é das poucas que não tem campo de futebol, e portanto, para esta variação já não vou pedir isso, mas para a próxima variação e o próximo responsável do desporto vai ter que arranjar lá naqueles terrenozinhos, que há lá pessoas que dispensam terrenos, vai ter que arranjar ali um orçamento para fazer um campo de futebol. Até porque... Com piso sintético, não é? Até porque... mas não, um campo de futebol como deve ser, que dê para campeonatos nacionais e para campeonatos regionais. Não é daqueles campos de futebol, depois chega-se à conclusão que se for para o nacional já não dá. Isso não vale a pena.
Portanto, já que a gente faz pavilhões multiusos como deve ser, também fazemos Mas também campos faz de futebol. pavilhões com menos de 12 centímetros de altura, para serem homologados para vôlei. Olha, até temos pavilhões. Não, bem, é melhor, Sana Barroso é que se não falarmos sobre o pavilhão que está ali, em Odivelas, está lá um pavilhão girodesportivo. GCO, Bairro Está a Live. falar do municipal? Daquele pavilhão que está ali onde se faz a feira, pá, que aquilo é uma vergonha, não é? Há quanto tempo é que aquilo... Ai, não é o azul, é aquele que fica... O senhor Está Carlos Lérias designado- falou aqui Sim, nessa sim. questão, que Tem está uma entidade atribuído privada a uma a quem entidade foi- privada e que aquilo nunca mais está pronto, e nem se, quer dizer, nem o pai vem, nem a gente almoça. Aquilo não é bem um pavilhão. Desculpa. São umas é um instalações pavilhão. desportivas, Pois, não é bem um pavilhão. mas está bem, mas se calhar faz falta É uma sala, para alguma é uma sala de desporto. Exatamente. Há coletividades ali considerado. da zona, inclusivamente Bem, de Patameiras, que já... Vamos lá então aqui às já o reclamaram infraestruturas. porque- O próprio Carta Desportiva frisa que Odivelas é um clube que... É um clube. É um clube? Perdão, é um conselho que está mal servido nesse aspecto. Nós, se olharmos aqui para um quadro que nos é apresentado, vemos rapidamente que, numa perspectiva de habitantes por equipamento, nós temos 1.228 habitantes por cada equipamento, enquanto, por exemplo, esta lista é liderada por Cascais, onde tem 898 habitantes por equipamento. Mas podemos também, permitam uma expressão, esmiuçar um bocadinho isto em relação a todas as freguesias do concelho. E no conjunto há 3 freguesias que representam 66% desses equipamentos. A freguesia da Pontinha, como sempre, não é? Tendo um presidente da Assembleia de Freguesia como o Marco, que está sempre a liderar estas coisas. A freguesia de Canessas e a freguesia de Odivelas. A freguesia de Odivelas tem 45 equipamentos, correspondendo a 26% do total, e a freguesia da Pontinha 39 e Canessas 30. Eu acho que chegou a altura agora das freguesias pobres terem aqui Olival de Basto, por exemplo, é a freguesia mais fraca em termos de equipamentos. E, portanto, nós não podemos canalizar. Eu percebo porque é que se canaliza isto para as maiores freguesias, portanto, faz algum sentido político, digamos assim, mas acho que chegou a altura de nós olharmos para outros lados. Posso interrompê-lo para dizer uma coisa? Pode interromper sempre, amigo. Então é assim. Isto não vai de encontro àquilo que estava... Vai defender a Pontinha. Não, a questão não é essa, não. Eu digo-lhe o seguinte. Digo-lhe que, na minha ótica, não defendo que deva haver uma infraestrutura. Por exemplo, não defendo que deve haver, se fosse possível, que não é completamente utópico, que devesse haver uma piscina em cada freguesia do concelho. Claro. Eu defendo a partilha das infraestruturas, dos equipamentos. Concordamos. Sim. Se há um equipamento próximo, vamos utilizar aquele equipamento. Agora é assim, o equipamento tem que estar ao dispor. Se uma freguesia tem 50 mil habitantes e outra tem 30 mil, os equipamentos existentes em ambas as freguesias têm que servir os 80 mil habitantes. Tem que chegar para isso, porque pode acontecer nem sequer haver equipamentos para servir uma quanto mais as duas. Agora, se houver, eu não defendo que haja, por exemplo, se fosse feita a tão badalada piscina da Ramada, há uns anos atrás, era um projeto efetivamente para executar, eu não defendo que a Ramada tem uma piscina, Pontinha tem uma piscina. Isto é impensável. Claro que não. Isto é impensável. Claro que não. Isto é impensável. Completamente de acordo consigo. Eu partilho O Olival e a Póvoa não têm nenhuma infraestrutura de campo de futebol. É verdade, Portanto, tem um polo desportivo aberto no vir- Olival Basto que não tem condições nem para a prática federada, uma vez que aquilo é descoberto. Não, e tem outro Neste momento é impensável. e tem outro polidesportivo na Póvoa, que eventualmente, não percebo porque é que também nunca foi encarada o facto de fazer ali um recinto coberto. Pois é, Porque havia ali todas as condições para isso. Mas pronto, não há dinheiro e percebe-se pelo tempo que estamos a passar. Agora, a situação geográfica do concelho, Marco, leva-nos a que, naquele extremo do concelho, não há nenhuma infraestrutura Mas desta. isso tem que ser pensado, não é? Aliás, ali é identificado, por exemplo, um pavilhão, mas quem conhece o pavilhão que existe, que não é um pavilhão, aquilo era uma antiga cavalariça que a seguir ao 25 de Abril foi convertida Está a falar de qual? no pavilhão. O pavilhão que está aqui no levantamento feito e que é neste momento está atribuído à POB, na Póvoa de Santa Adrião. Sim. Não sei se o Marco conhece, porque aquilo era uma antiga cavalariça. Mas pronto, e existe realmente uma infraestrutura lá, que é uma infraestrutura privada. Isso acaba por ser uma sala de desporto. Agora, é importante nós fazermos uma leitura... Deixa-me dizer, isto é uma sala de desporto como aquele pavilhão ao lado do campo do União de Santa Maria.
Sim. É do Mas género. está identificado aqui como uma pavilhão. Mas eu acho que era importante podermos olhar para esta tipologia que existe a nível de freguesias, para vermos até a disparidade que existe em termos de percentagens de equipamentos desportivos. Porque eu acho que é por aqui que nós devemos fazer essa abordagem, para dizer onde é que devemos Para isso é que serve a carta desportiva. Exatamente. Por isso é que eu digo que é por aqui. E foi nesse sentido, o António já está a suspirar, quer dizer que eu já estou nos 4 minutos, Não. mas já agora vou terminar, que é para dizer o seguinte. Se nós juntarmos este exercício, eu já o fiz aqui no outro dia, em relação ao orçamento da Câmara, e tenho que o fazer. Se nós juntarmos e constituirmos aquilo que é as freguesias que querem criar aqui no Conselho, Olival de Basto e Povo de Santo Adrião têm neste momento 13% de infraestruturas desportivas em relação a todo o Conselho. Contrariamente a Canessas e Ramada, que ficariam com 33%, o que é uma coisa fora do normal. Famões, por exemplo, Famões e Pontinha com 29%. Portanto, eu acho que era importante. Sim, mas houve uma que já não foi vai haver tempo já neste vandalizada momento. lá, Mas era importante Paulo fazer Bispo. esta análise. E era importante vermos onde é que nós neste momento temos falta, por exemplo, de um campo de futebol, onde é que temos eventualmente falta de uma piscina. Eu acho que a piscina de Odivelas serve perfeitamente às pessoas, porque também temos uma particular na Póvoa e, portanto, a piscina serve perfeitamente àquela zona, mas há falta ali de outro tipo de infraestruturas e era importante nós analisarmos isto. Eu não queria deixar passar sem dizer o seguinte, e porque estou a falar da Póvoa de Santo Adrião, que foi a construção, como o Marcos já falou aqui da última vez, daquele Parque das Rolas. É uma infraestrutura interessantíssima, porque foi criado ali um sítio onde as pessoas permite que a gente ande à vontade, possa passear à vontade, contrariamente àquilo que acontece ao domingo de manhã com a questão das bicicletas, que se tornam, às vezes, as pessoas têm o direito de fazer a sua bicicleta na Estrada Nacional, mas nem sempre também, está a ver, é aquilo que eu digo, as pessoas deviam de ser educadas a andar na sua bicicleta. Portanto, deviam de andar em fila e não ao lado umas das outras. Eu tinha algumas coisas para dizer, mas vou ficar por esta da piscina. Para quem está na Póvoa não é mais normal que se desloque à piscina de Santo António dos Cavaleiros do que à piscina de Odivelas. É o que acontece. Posso... É que A eu minha ouvi uma filha, vez a minha filha anda na piscina de Santo António dos Cavaleiros. com muita O meu gente de amigo- Odivelas. Desculpe, o meu amigo não está recordado um programa que já fizemos sobre o desporto, onde eu disse que a perspectiva, e até devido à separação que houve dos concelhos, devia de ter havido esse cuidado, que era continuarmos a ter ali alguma parceria Louros-Odivelas, ouça, a equipa de futebol, que estava a falar há bocado, do Clube Académico da Póvoa, vai treinar a Pinheiro de Louros. Posso... Eu Posso só queria dizer é que a Presidente Susana Amador defendeu, isto está gravado e online, que tínhamos que acabar com esta situação de cada concelho querer ter o seu pavilhão, as suas estruturas, e que devia de ser pensado Mas faz sentido. Mas defendo isso. e que, mas é isso que eu estou a tentar dizer. Isso aqui faz sentido. É isso que eu estou a E tentar faz dizer. sentido. Foi o que eu disse há Que pouco. a Póvoa faz mais sentido a Póvoa ir à piscina de Santo António dos Cavaleiros do que Completamente. ir à piscina de Odivelas. Mas nós temos uma E que piscina se na calhar- Póvoa. E que se calhar o multiusos, lá estamos nós, mas este é só um exemplo rápido, devia ser pensado como um equipamento intermunicipal, como diz a Presidente Susana Amador. Eu tinha aqui outras coisas. Queria só... Mas vou passar, Deixa-me senão só dizer... Marco Pina não fala. Não, 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 agora é a Carla, e mas, a Carla Rosinha- mas eu, Não, eu tem queria só... uma interrupção. Era, já que o Barão das Neves Marco Pina falou... é especialista nesta situação. Não é especialista. A questão é esta. O Barão das Neves falou na questão dos equipamentos e eu queria fazer aqui uma súmula muito rápida. Muito rápida. Exatamente. A questão dos equipamentos municipais, e como sabe na Carta Desportiva, refere que existem 173 equipamentos. Exatamente. Agora, há aqui uma nuance. É que estão contemplados nestes equipamentos, nestes 173, os equipamentos pertencentes às escolas. Sim, os pavilhões das escolas. Pavilhões não, E não só, e não só. Não, mas pertencem, ou seja, só. está contemplada nesta oferta desportiva, em termos de equipamento, de infraestruturas, a questão das escolas. Agora vou-lhe dizer que campo de pequenos jogos, em onde se integram os polidesportivos, existem 78. Como deve calcular, só contabilizando com as escolas é possível atingir este número. Claro. Campos de ténis, 10. Salas de desporto, 48. Salas de desporto são aquelas salas pequenas, como há pouco identificámos, como o Barão das Neves falou, como eu referi em relação à questão de Santa Maria, isto são salas de desporto, não chegam a ser pavilhões. Epá, a sala de desporto do Santa Maria chove lá dentro. Pois eu sei, está certo, mas E estão todos... está evoluindo. É verdade, isso é inegável. Estou a falar em termos de caracterização. Campos de grandes jogos, temos 10. Qualquer dia o meu quintal também é um centro de Agora, desporto. a questão que eu lhe ia falar é que
do conjunto de infraestruturas desportivas que existem, 60% do total correspondem a equipamentos escolares, que estão completamente desfasados. Ou seja, se olhar para os números da carta desportiva, ficamos um pouco aliviados e dizemos Alto Odivelas tem 173 equipamentos desportivos. Não é verdade. Não, mas eu sei não Ou seja, percebo o que é que temos, você está a dizer. mas não temos. Depois, em termos de rácios, que são vistos estatisticamente, podemos ficar um pouco mais descansados, mas não ficamos nada, porque se formos ver, a maior parte destes 60% que são contemplados pelas escolas não estão em condições de uma prática desportiva efetiva. Efetiva. Ou seja, o Marco Pina come 2 frangos e nós os dois em média comemos um frango cada um. Exato. Ora bem. Depende de algumas infraestruturas que são, porque nos últimos anos também foram criadas muitas infraestruturas, estou-me a lembrar, por exemplo, de campos sintéticos, em que foi os privados que fizeram essas parcerias com as escolas. Certo. E mesmo essa política, devo dizer que foi das políticas mais acertadas que se fizeram nos últimos tempos. Aquilo é caro. Pois, claro. Se você quiser alugar uma hora daquilo custa de 56 euros ali em Odivelas. 56 Na euros. Póvoa também é isso. Mas tem uma nuance, sabe qual é? Mas tem utilização. É que infelizmente na Póvoa os balneários são horríveis e portanto não houve essa preocupação, enquanto aqui em Odivelas os balneários são horríveis. Em relação a isso, é um caso de sucesso porque tem utilização. Eu falo com tem sempre conhecimento de utilização. causa, não falo. Eu As pessoas agora querem também praticar. esquecer o nome da escola, mas é aquela junto à praça. Aí também há o equipamento O desses. senhor está a falar da escola da Póvoa de Santo Adrião. Para falar para as pessoas da Póvoa de Santo Adrião deve dizer que é a escola da GNR. É assim que é conhecido. A GNR já não está lá. Não, mas aqui Mas tem é assim um que a nome. gente conhece. É o nome do escritor, é? É o José Afonso. Não é. Não é essa que me estou a referir. É Pedro Alexandrino. Não. Isso é do pavilhão. É ao pé da Pavilhão. praça. É que tem o pavilhão. Não é José Afonso? Não. Então olha, já não me lembro do nome da escola. Não. Que vergonha. Pois, eu também devia saber. É a minha vez? Última ronda, não é? Isto às vezes não parece. Não parece, não. Não parece, Perdemos mas um pouco todos aqui, nós temos a mas nossa vez. eu agora respeitei aqui os meus... Mas podem Companheiros de interagir à painel. vontade, porque eu não vou perdoar. Eu sei, mas há pouco interagi tanto que também achei que agora deixas falar. Ora bem, primeiro, ressaltar aqui uma questão e dizer que, naturalmente, todos nós temos consciência que a realidade de 2013 não é financeira do país e, naturalmente, da autarquia de Odivelas não é, naturalmente, a mesma de 2001. E, por isso, em todos os setores, e designadamente no desporto, houve que fazer opções, porque os constrangimentos são grandes e, portanto, o tempo, desculpem-me a expressão, das vacas gordas de 2001 não é hoje das vacas magras de 2013. E, portanto, naturalmente, nós não conseguimos fazer tudo. Agora, relativamente à questão das iniciativas desportivas, gostava de salientar que as grandes iniciativas desportivas continuam a ser realizadas e com o apoio do município de Odivelas, a saber, o torneio do CAC, o torneio do Tenente Valdez, o torneio da Quinta do Pinheiro, todos eles continuam a realizar e com o apoio do município. No CAC, só com transportes e refeições. Com apoio. Pronto. Bem, e o apoio é como eu dizer que sou fornecedor. Não. Para lá, caixão de Mas se calhar o transporte, é que vamos começar a quantificar. Não, lá está, a questão é falar. É só uma questão que. É quando nós falamos comparativamente do apoio parece. do ponto de vista da logística, não é? E relativamente à questão do transporte, há pouco falava-se. E de facto, esse apoio de transporte para algumas associações e para alguns clubes é fundamental, porque há muitos que se podem autotransportar, mas há muitos que não o conseguem fazer, não é? Claro que há aqui um critério no PAD que é objetivo, porque é muito difícil fazer aqui um critério subjetivo, ou seja, tu tens, mas tu não tens, porque isto é muito mais complicado e, portanto, é muito... Um programa municipal procura ser o mais abrangente possível e, portanto, naturalmente terá que ter aqui na sua base critérios objetivos e não critérios subjetivos. Terá também os seus subjetivos, mas essencialmente quando falamos de atribuição de transporte, que é um apoio fundamental e muito importante para as clubes e associações desportivas, e não só, porque também temos a outro nível, não só no desporto, como se sabe, mas não pode ser criterioso de que uns podem, uns têm, outros não é? Quer dizer, depois terá que ser a associação dos clubes entre si, ou da sua gestão anual das atividades, recorrer desse transporte em função da sua necessidade, não é? Claro que depois o município não consegue, claro. Dá-me só um segundo. Claro que naturalmente o município depois não consegue fazer face muitas vezes a esses problemas de que à quinta-feira eu haverei a carrinha e não consigo transporte para a sexta-feira. Mas não consegue porquê? Porque também não consegue depois ter um parque automóvel, não é? Que lhe permita
não é? Não consegue, até porque pelos constrangimentos financeiros de que eu falava, não é? Ter um parque automóvel que lhe permita depois fazer face a todas estas Mas eu aqui situações. dizia... Até porque há mais atividades, não é só o desporto ao fim de semana para... Mais atividades, para não o só o autocarro. desporto, obviamente. Isso eu compreendo perfeitamente. Porque há o apoio é uma opção política, não é? É opções políticas, são opções políticas. É assim, é claro que é uma opção política. Quando nós porque, investimos o Conselho... em transportes em detrimento de... Ou quando investimos em detrimento de... Estamos a tomar opções Certo, políticas. Mas o apoio logístico não é só no transporte. Mas é a outros mesma apoios coisa que os logísticos. grandes eventos, meu amigo. É a mesma coisa que os grandes eventos. Não era isso. As questões de opções políticas... É isso que eu ia dizer agora. Nós temos que Queria interromper a Carla por causa disso. é se a política de apoio aos grandes eventos, só, essencialmente a grandes eventos, é correta. Porque se calhar estamos a apostar muito nos grandes eventos e não estamos a dar, porque vai ser suspenso, segundo parece, o programa de apoio às coletividades. E, portanto, há uma série de anos que eu digo isto. As opções políticas. Não vai ser suspenso. Opções políticas são muito importantes quando, pura e simplesmente, nós damos, por exemplo, a um grande evento, um amigo vai-me perdoar, mas é o seu evento, uma série de dinheiro para a Pontinha. Eu já ia falar nisso. Quando, em relação àquele dinheiro que se dá para a Pontinha, o Carlos Lourenço vai-me perdoar, mas esta é a minha opinião. Mas ainda agora foi dito que não é dinheiro, é que não vai alimentação. dizer? Não, agora não é. Agora é Não vai dar alimentação, é alimentação e transportes. Foi o que Das disse a equipas. Carla Rosinha. A alimentação Não recebem quem verbas é lá. que dá a alimentação? Município. Alimentação e transportes. É o município que dá a O alimentação. apoio concedido. Mas não há dinheiro vivo. Não há apoio. Há apoio em transportes Era isso e alimentação. que eu lhe ia falar. Então estou enganado. Tá. O apoio. Neste momento o apoio, o apoio. Mas era isso que eu queria dizer. Quando queria interromper a Carla agora, há pouco eu defendo também uma coisa. Não sei se o Barão... O Barão das Neves não ficou convencido. Não, a questão é esta. Comida não custa. Eu defendo o seguinte. Relativamente às grandes iniciativas, há iniciativas, e eu agora vou falar, porque falaram no Torneio Internacional da Pontinha, não é preciso da Pontinha. Mas estamos a interromper a Carla Rosinha. Sim. Não é, Desde que me deem o tempo a seguir para sim, isso, claro que sim. Não é preciso da Pontinha, é porque efetivamente é uma iniciativa de mérito, sem dúvida alguma, e de mérito, é uma iniciativa de mérito para quem organiza, mas também para, quer para a freguesia, quer para o concelho que acolhe a iniciativa. Muito bem. Eu penso o seguinte, é que não é por ser o CAC da Pontinha. Eu penso é que a autarquia tem que ter a sensibilidade para todas as iniciativas que sejam de relevo e consideradas de interesse municipal ter um artigo, digamos, de exceção. Porque é assim, se existe uma iniciativa que efetivamente traz uma mais-valia ao concelho, e neste caso falo do Torneio Internacional da Pontinha, como podia falar de outro qualquer. Entre Valdeir? Exatamente. Portanto, o torneio Marco defende a discriminação. Não, defende, para este caso específico de iniciativas de interesse municipal, em que sempre que o interesse municipal esteja em causa, e digo uma coisa, porque o Torneio Internacional da Pontinha é possivelmente o torneio internacional na escalão de infantis mais prestigiado da Europa. Não é de Portugal, é da Europa. Dito pelos responsáveis que vêm cá, quer do Milão, quer do Chelsea, quer do Manchester, do Barcelona. Ou seja, isto transporta o nome quer de Odivelas, quer da Freguesia da Pontinha, abre fronteiras. E para o bem que é feito cá. Se fosse o Santa Maria a promover um torneio da mesma índole, o Canessas, encantados da vida. Quanto mais motivos de interesse e quanto mais iniciativas de interesse municipal forem desenvolvidas, para nós, melhor e mais nos prestigia. Quer a freguesia em questão, quer o município, e é de valor que assim aconteça. Completamente de acordo consigo. Só lhe devo dizer o seguinte: nós temos que pôr sempre nos dois pratos da balança essas duas equidades, para não corrermos o risco da balança desequilibrada. Pois, claro. E, portanto, o que eu disse há pouco, e reafirmo, é que um apoio, num momento de dificuldades que estamos a atravessar como este, um apoio a um torneio desses, não pode ser desassociado do apoio que damos depois às coletividades. Pois claro, não pode ser uma coisa em detrimento A da outra. realidade no nosso Conselho, infelizmente, como no país inteiro, mas essencialmente no nosso Conselho, é que há uma série de coletividades que vão desaparecendo. E, portanto, nós temos que... não há mais que desaparecem, porque a própria Câmara tem apoiado bastante na cedência, como é o meu caso, do meu clube, na cedência de instalações. Muito bem. Porque se não fosse isso, eu tenho a impressão que havia clubes que já não existiam. Não existiam. E vamos voltar a... Ok, muito obrigada. Dizia eu então, relativamente a essa matéria, portanto, estamos todos de acordo, obviamente que o torneio do CAC é, de facto, ainda bem que ele existe, ainda bem que continua, e é por isso que também é importante o apoio da parte da Câmara Municipal. Queria também fazer uma referência
Relativamente à questão que aqui foi falada, que eu própria já iniciei, que tem a ver com as infraestruturas, o Barão das Neves trouxe aqui a carta desportiva, muito obrigada, e naturalmente verificámos que ainda bem que nesse caso está a ser feito este investimento a nível das infraestruturas no Conselho, porque continuamos carentes das mesmas, não é? Mas relativamente às mesmas, e aqui permita-me ir aqui ao encontro do que o Marco Pina disse, efetivamente penso que nós, do ponto de vista dos equipamentos, temos que olhar para eles de uma forma integrada do Conselho, não é? Percebo naturalmente que as freguesias limítrofes sentam-se com maior dificuldade, muitas vezes, a sua população em deslocar-se, mas penso que uma boa política de infraestrutura é aquela que permite que hajam diversas infraestruturas para prática diferenciada de desporto nas várias freguesias, ou seja, se eu tenho uma piscina, todas as 7 freguesias, toda a população das 7 freguesias podem se jogar àquela piscina, se tiver um multiuso a mesma coisa e por aí fora. Aliás, defendo isto não só nos concelhos, como verdadeiramente defendo a nível de uma área urbana, se ela existisse verdadeiramente. A área metropolitana de Lisboa. Era fundamental que equipamentos como multiusos, não é, fossem, e aí concordo com o Presidente Susana Amador, naturalmente, é que de facto o multiusos é um equipamento supramunicipal, ou seja, se quiserem, da área urbana. Se nós conseguíssemos efetivamente termos uma área urbana a funcionar, não é? Já disse aqui. Como existe em Paris, como existe em Londres, como, era uma opção, não é? Era fundamental ao fazê-lo, e isto aqui já estamos a sair um pouco do âmbito da discussão, mas ao fazê-lo nós conseguíamos se calhar oferecer muito mais qualidade do ponto de vista de outros, não só dos equipamentos esportivos, mas tudo o resto, não é? À população da área urbana de Lisboa, porque assim se calhar Odivelas investia em desporto, o Amador investia em saúde, Cascais investia em segurança, sei lá, cada um dos municípios se especializava nas suas áreas. Isso é uma discussão que poderíamos estar aqui a fazer, que é sair daquilo que estávamos aqui a falar. Ainda relativamente às infraestruturas e à questão de que uma parte que está contemplada na Carta Desportiva é das escolas. Recordar que as 3 escolas secundárias, de facto isso é verdade, e que as 3 escolas secundárias têm neste momento pavilhões desportivos novos construídos com apoio do município de Odivelas. Porque também é importante, não é, que se fomente a prática do desporto com qualidade, com infraestruturas de qualidade, desde logo dos mais jovens, não é? E, portanto, naturalmente que esses equipamentos, que também com apoio municipal, façam parte da Carta Desportiva. O desporto escolar, que não existe. Exatamente. O problema não é esse, o problema é o desporto escolar não estar debaixo da mesma alçada de que está o outro desporto. Não há uma articulação. Eu penso que ele, com alguma dificuldade, teve aqui uma posição, eu percebo a posição do Carlos Lérias, não pode, enquanto dirigente da Câmara, expor-se muito, mas eu acho que era de pensar esse assunto, essa questão está acima, porque acho que o desporto escolar está desassociado a outros. Mas essa questão está acima de toda a gente, Barão das Neves. Não. A nível autárquico. Não. Essa questão, no meu entender, tem que ser pensada a nível governamental. Desculpe, mas há câmaras onde o desporto escolar... Sim, funciona melhor, certo. Está mais integrado. Não, está agregado. Está integrado, certo. Desculpe, a autarquia tem... Mas eu penso que devia haver uma sensibilização por parte de quem gera acima, porque assim, se nós verificarmos outros países, têm os resultados que têm a nível dos Jogos Olímpicos e de outras modalidades, porque efetivamente têm um desporto escolar, ou seja, as criancinhas começam desde muito cedo nas escolas a praticar desporto de qualidade. Mas há algumas pessoas que até sim, já há um foram... incentivo, inclusivamente até à prática profissional e a apoios e que programas foram... especiais de aulas para a prática profissional. Não, e é outra realidade, não tem nada a ver com... O desporto escolar chega a uma altura que tem que ter uma interligação com os clubes, como dizia aqui o Carlos Lérias, e portanto essa interligação se calhar perde-se. E era só vantagens, com os miúdos acabam mas aqui concordo com o Marco Pina, isto é um problema que não tem que ver com autarquias, tem que ver com a forma como se a autarquia pode ter uma abordagem... Claro que pode. Claro que pode, com certeza. Há autarquias onde isso existe. Sim, mas há uma abordagem para já, a nível deste apoio de infraestruturas, que é fundamental. Se me permite, só para dizer uma coisa, o António tem aqui uma informação para dar e eu tenho que me penalizar por não saber o nome da Carlos Paredes. Eu acho que... o nome da escola. O nome da escola que realmente fica junto à GNR, na Póvoa Santa Adrião, e como havia aqui um outro elemento que também é da Póvoa Santa Adrião, fez-me chegar um nome, que é a Escola Carlos Paredes. Aliás, nas traseiras da qual começam umas ruínas muito importantes do Barrujo
que nunca foram, a que nunca se ligou qualquer importância, e era das coisas mais importantes desse concelho, que é o Barruncho, mas não é por aí que às vezes se vai. A Carla falou em 3, não são 3, são 5. As escolas que... Em nível de pavilhão desportivo, são as 3 escolas secundárias. Não, Ok. mas temos o pavilhão da Escola Secundária da Ramada, Pedro temos o Alexandrino. da Póvoa de Santo Adrião da Pedro Eu estou a Alexandrino, falar em termos de obra nova. Canessas, Sim. e depois temos o do agrupamento dos Moinhos da Arroja, Os Meninos da Roja e e sim, temos e também o o do pavilhão Casal do municipal Rato. o Susana Barroso. E tem, Exato. e tem o pavilhão da Pontinha, só que as dimensões. Isso Mas- também é um problema do multiusos, que também é por 2 metros, mas isso... O multiusos é por 2 metros. Sim, depois vamos ter um programa sobre o multiusos. Não, mas já não me pode matar a minha não posso curiosidade. ter nenhuma. E o Susana Eu Barroso, só queria dizer... o Susana Barroso era por 12 centímetros. Sim, a Susana Barroso é outra coisa. Mas no mesmo programa do dirigente Carlos Lérias está lá explicado onde é que faltam esse bocadinho assim de 2 metros e a falta que ele faz. Eu queria que você... Eu ouvi isso tudo. Pronto. Eu só queria dizer que grandes vultos que têm sido homenageados em Odivelas resultaram de uma coisa que não se restringe apenas ao desporto escolar. É os torneios interescolares. Não deixou de haver torneios interescolas. E os torneios interescolas são muito importantes para o aparecimento das tais figuras que depois ganham no Tem triplo alguns. salto e etc. E que já são homenageadas em Odivelas, mas quando já são profissionais. Mas eles vieram daí e depois é que passaram para os Benficas, para os Sportings e por aí adiante. Graças a Deus, todas as escolas agora já têm infraestrutura desportiva, porque ainda não há muito tempo havia escolas no Concelho de Odivelas que não tinham ginásio. Sim, sim. Era na rua. Mas era Porque era importante. impossível, Os era campeonatos. impossível Era na rua, no inverno, ninguém praticava coisa era nenhuma. impossível, é impossível. Os campeonatos Esse é um interescolas trabalho de eram facto importante que, importantíssimos. do meu ponto de tempo. vista do desporto No meu escolar, é tempo. No fundamental. meu tempo não foi há muito, não é? Que eu sou um jovem. Sim, sim. Claro. E já agora... As aulas de educação física no inverno não existiam. Já Não, eu por passa acaso que já tinha, o Barão das Neves, não? porque fui aluna da Escola Secundária de Odivelas, já tinha pavilhão na altura. Eu não tinha. Depois já Onde chovia passaram de vez aqui em ao Barão das quando. Neves, porque o Marco Pina já utilizou o seu tempo. Não, tu sei, não. Não? Não. Então vamos lá. Mas a gente reparte. Sim. É que nós estamos a... Eu o nosso tempo. vou tentar ser rápido então. É o seguinte. Bom, Eu lembro que quando é no início, eu este vou programa é sempre... vou dizer uma coisa que há um amigo meu que vai, quando vir este vídeo, não vai acreditar naquilo que eu vou dizer. É uma pessoa que trabalhou imenso para o atletismo no Concelho de Odivelas. O seu nome é José Neves. O Neves, se me ouvir agora, vai dizer... Mas não sou eu. Não é Brão, não é Brão, é só Este gente. sujeito está louco a falar de atletismo, porque eu, apesar de ter praticado a desporto durante muitos anos, sempre futebol, era uma coisa que eu não gostava era de correr. E este amigo, que se chama José Neves e colaborou no município de Odivelas, a torto e a direito, era gozado na brincadeira, como é óbvio, pelas questões do atletismo. E eu, neste momento, vou abordar a questão do atletismo. A prática do atletismo em Odivelas esfumou-se. Nós já falámos em diversas infraestruturas desportivas. Há uma infraestrutura desportiva que é um imperativo do município de Odivelas e que não existe. Não há uma pista de atletismo, uma única pista de atletismo no município de Odivelas. E nós temos 2 campeões olímpicos, Naide Gomes e Nelson Nevra, que habitam no nosso concelho. Isto é só uma referência, não é para eles habitar no nosso concelho que nós teríamos que ter uma pista de atletismo. É porque, efetivamente, temos clubes que desenvolveram sempre a prática do atletismo e têm dificuldades em desenvolvê-lo no nosso concelho, porque, efetivamente, não temos uma pista de atletismo. O único equipamento que havia, muito rudimentar, e que só dava para fazer certo tipo de treinos, era na Escola Secundária de Canessas. Um espaço que foi um pouco inventado para se praticar lá algumas modalidades da disciplina do atletismo, que têm diversas vertentes, mas tirando esse espaço, que é um espaço completamente rudimentar, não existe uma pista de atletismo, e eu penso que efetivamente que era importante Odivelas ter uma pista de atletismo, porque sempre tivemos historial no atletismo, tivemos sempre bastantes atletas nas nossas associações desportivas a praticar atletismo, e neste momento deparamos-nos com este problema, porque é claro que o atletismo não pode ser desenvolvido da forma como deveria ser no concelho e como já teve um historial. É óbvio que se houve atletismo há uns anos e não havia equipamento, não é por facto de não haver equipamento que neste momento não há atletismo, a questão não é essa. Tem que haver uma aposta, lá está, há pouco falei que o município fomentava ele próprio muitas provas de atletismo que se enrolavam a nível de rua no município de Odivelas.
era importante que, lá está, isto é uma opção, pudéssemos contar, não sei quando, não é? Mas o mais rapidamente possível com uma pista de atletismo que servisse as diversas pessoas que têm interesse e que manifestam a vontade de praticar atletismo. Nós vemos hoje em dia que são cada vez mais as pessoas que pretendem desenvolver essa modalidade e efetivamente é uma peste no município de Odivelas não existir Mas nós temos uma um grande equipamento coletividade para... ainda a nível do atletismo. Temos Os homens das patameiras. Temos, exatamente. Os homens das referir Então, patameiras. não, é isso que eu digo. Nós, apesar de termos aliás, associações desportivas... Aproveito Não, para temos mandar um clube. um abraço Certo, para o meu mas já amigo havia muitos presidente das mais. patameiras, Sim. eu vou meu dizer- colega de faculdade, mas Eu vou dizer uma coisa. os homens das patameiras têm feito um trabalho extraordinário Exatamente. nessa área. Então imagino se tivesse um equipamento para esse fim. Quantos Mas ao atletas contrário. Odivelas poderia Mas ter? desapareceu, Mas está desapareceu. prometido. Por exemplo, na Póvoa havia um Porque Odivelas- clube lá em cima e desapareceu também. Odivelas tinha... O nosso amigo que está aqui da Póvoa sabe o que é que eu estou a falar e, portanto, também desapareceu e era uma coletividade que tinha um atletismo Lá volto eu à com questão... uma série de gente. Lá volto eu à questão do antigamente. Ou há uns anos atrás. Mas Noutras- o Patameiras é um clube atual. Certo, não estou a dizer isso. Participa em Não estou a provas dizer isso, fora estou a do dizer é que conceito. houve uma época, entre 2001 e 2005, penso eu, que foi muito fomentada a prática do atletismo. E houve vários clubes que até nunca tinham tido atletismo até aí, que dinamizaram o atletismo, porque foram fomentados e foram instigados a isso, não é? E dinamizaram essa modalidade e Odivelas viu-se de um momento para o outro com centenas e centenas de praticantes de atletismo a competir, federados na Associação de Atletismo de Lisboa. Foi verdade. uma situação importante. Por isso penso que não é descurar... Mas em algumas não é. não é descurar... Essa política do envelope no fim da prova, em que... António Tavares, eu já não ponho em causa. se- Eu ponho em causa é a questão das se entrega pessoas... dentro de um envelope umas centenas de euros. António Tavares, o que me interessa são as questões das pessoas. Isso as Pois, pessoas... isto é uma questão das pessoas. Certo, mas eu digo uma coisa, as pessoas não têm que praticar atletismo federadas. Há pessoas que querem desenvolver a modalidade Pois. e não querem estar federadas. Agora, neste momento, ou desenvolver na rua, porque numa pista de arte não têm Odivelas para desenvolver. É claro que nós temos a cidade universitária aqui ao pé, é óbvio. Agora, se queremos desenvolver e se temos atletas Mas há um clube. eu sei Martim, que há. Vamos Eu falar sei, eu sei que existe há um clube. que é o Patameiras. Eu O sei. ano passado Eu tinha sei, eu prometido sei. um apoio da Câmara para fazer a sua prova anual e que à última da hora foi retirado Pronto, o apoio. estava a falar de outra coisa. Não, estou-lhe a falar da Está bem, mas estava a falar de outra coisa. Eu estou a A falar realização de da uma questão- prova. Estava a falar de outra coisa, estou a falar na questão do equipamento, você estava a falar da realização de uma prova. Não, Pronto. mas o equipamento já lá vou, assim que o Marco ia falar. Ok, eu então, vou falar do equipamento. eu para terminar, queria só dizer que, já que temos craques do atletismo a habitar em Odivelas, que temos clubes prontos a desenvolver a modalidade e temos muitas pessoas com essa vontade de praticarem, penso que não era descurar a existência de uma pista de atletismo em Odivelas. Outra coisa que queria dizer, e para não dizerem que eu estou a cometer injustiças e dizer que foi tudo bom, é claro que não foi tudo bom. Eu devo dizer que houve situações também com as quais eu não concordei, ou neste momento não concordo, que tivessem ocorrido na altura, porque lembro-me que também foi esbanjado algum dinheiro durante aquele período de gestão que há pouco referimos. E Qual sequer período? o período de Comissão comissão instaladora até 2005. É impressionante. Eu sou completamente É contra. impressão. Eu sou completamente contra a questão das partidas ou das chegadas da volta a Portugal, quando davam Voltar a buscar a Câmara de Odivelas Bicicleta. aos 100 mil euros. Isto para mim era impensável. Hoje em dia isto é impensável acontecer, porque a autarquia não consegue. Completamente Não consegue. impossível. Não é? Isto é os sinais dos tempos. Agora, é uma situação que referi, um conjunto de situações que efetivamente eram de realce e que penso que foram que bem terminar. mais positivas do que aquilo que se passa neste momento. Agora, também, da mesma forma, tenho que referir que este tipo de opções não eram opções em que eu Mas toda a gente comete erros. que eu me pudesse rever, como é óbvio. Toda Mas a gente comete era só para não, erros. É preciso era só, é que era quem só para não comete- falar em coisas positivas e não falar numa Mas situação... houve etapas onde se gastou também bastante dinheiro sem ser em bicicleta. É isso, Sim, é sim, isso. sim. O problema não é cometer os erros, é aprender com eles. Isso é que às vezes... Mas eu percebo, também. só para a altura aqui era a comissão instaladora, nós tínhamos de Mas estar a eu conhecer o queria falar- Conselho e aquilo era... Pronto, era para passar o... Exatamente. Tínhamos que dar visibilidade ao Às Conselho vezes Bebé. destacar Ao essa Conselho coisa de Bebé. querer... muito caro. Ao querer Conselho dar- Bebé tínhamos que dar Publicidade. visibilidade ao Conselho Ah, Bebé. É verdade, eu queria é verdade. dizer ao Marco Pina que Diga. realmente essa pista, aliás, posso dizer que a pista e a caixa de saltos estava prevista e foi pedida pelo Patameiras. Pois, compreendo. O vereador na altura, Hugo Martins, esteve aqui e disse-nos que essa pista e essa caixa de saltos, por razões que os técnicos invocaram, iria para junto do Santa Maria. É claro que os homens do Patameiras acharam isso um bocado esquisito
E agora, aliás, tivemos cá há pouco tempo o presidente do Santa Maria e não vai haver caixa de saltos, nem vai haver pista nenhuma. Pois. Portanto, o Patameiras, que tinha a tal prova em 2012, que foi anulada à última hora porque a Câmara, nos últimos dias, disse que não ia haver apoio nenhum. Portanto, o Patameiras fazia a sua prova anual. Nós acompanhamos regularmente o que se faz de atletismo em Loures e em Lisboa, e o Patameiras é um clube que tem atletas e que participam nas provas e que obtém até alguns resultados muito razoáveis. Eu sei isso perfeitamente e vou cometer uma inconfidência. Eu Meta à vontade que os nossos patameiras há 3 anos Sim, reuni é a terceira com hoje. reuni com o professor João Ganso, Não fala, Bruno. que é o treinador do Nelson Évora, É cedo. e perguntei-lhe que era necessário para o Nelson Évora treinar em Odivelas. Você não faça uma pergunta dessa. Não, é uma questão técnica. E foi-me dito que era necessário. É a gente, a Câmara... E você vai guardar isso romper para o o acordo. ano eleitoral, não é? Eu não vou guardar isto para o ano eleitoral, ou seja, é uma situação... Ou vai-nos dizer? É uma situação... Não, é uma situação normal, aqui ainda agora que abordei. O Nelson Évora é atleta. Aquilo que municipal de ainda há Lisboa e pouco disse, Benfica. uma pista de tartan, uma caixa de Não, o saltos. que o Patameiras queria era uma coisinha que não Pois, tem nada a está ver, penso eu, com as ambições do Nelson Évora. Mas não vai ter. Aliás, era Só pensado... estou a falar nisto porque é assim, só de Odivelas efetivamente tivesse uma pista de atletismo com condições, ter cá os atletas que ainda de cima são do Conselho. Diz que o Sporting vai fazer. É? Diz que vai fazer. Então vamos aguardar por ela. Mas, por enquanto, o que sabemos é que hoje começaram as obras de demolição. Mas o Nelson Bom, é atleta só- do Sport Lisboa e Benfica, não é de Sporting. Mas ele não deve ser esquisito para treinar na pista do Sporting, que o tartan é normal. Aquelas é igual. infraestruturas que estão à volta do Mas de- Miúdos, todas elas já de- estavam a necessitar de ser Mas- demolidas, mas de independentemente da inverno- intervenção de que lá inverno fosse só- ser de inverno feita. só tem que ser Designadamente descoberto que a ao- própria bancada do inverno, Odivelas de qualquer já maneira, nem custa- sequer... Custa desver uma coisa Toda assim. inverno, aquela, só tem pois, assim mas descoberto. toda aquela parte, toda aquela área vai Aquela ser nova requalificada alinhada e vai de ser Lisboa. requalificada a bem dos cidadãos de Odivelas. Sim, Designadamente vai Claro, ter, sim, claro. ainda bem que referiu, uma pista de atletismo e, portanto, vai permitir que os atletas, que os cidadãos de Odivelas possam começar a praticar atletismo naquele equipamento que vai ser da cidade e que vai ser do Conselho. Espero que Vamos isso seja ver uma lá realidade, quanto- Carla. Estamos Nós a vamos falar ver, de está quê? em protocolo. Estamos a Essas falar de coisas estão a Pois, mas cumprir. o protocolo também... Eu espero que isso seja uma realidade. Estamos a falar de quê? Não estamos. Nós estamos. Estamos a falar de um protocolo que impunha Da datas pista de atletismo e limites. que consta E do esses protocolo limites já entre a não foram Câmara e o respeitados. Sporting. Não era para falar. Portanto, se até agora não Não, se isto respeitou, não é multiuso, é não outra sei porque é que coisa. se vai respeitar isto tudo. Não, estão a ser respeitados. É ao lado. É ao lado. Estão a ser respeitados, só que houve aqui um Os impasse. prazos não estão. Sim, mas houve da parte do município a necessidade de cautelar do ponto de vista do interesse público quais os projetos que efetivamente se pretendiam e como que se pretendiam que fossem feitos para que então agora eles pudessem ser apresentados. E, portanto, esse impasse também passou um pouco por parte do município. Eu, como digo, essas coisas, eu acredito no Carlos Rosinhas, mas isso não é do conhecimento público. E eu só posso falar daquilo que é do conhecimento Mas público. isso foi discutido inclusivamente na reunião de Câmara, não era uma reunião Mas de Câmara privado. pública, sim, Pois. mas Não as é- datas são públicas, mas as datas são públicas. Mas as atas têm vários anos de atraso. Pois. Portanto, Mas não é do conhecimento acredito público. naquilo que lhe estou a dizer. Eu acredito, mas digo que gosto que as pessoas lá em casa Piamente. também saibam e que seja do conhecimento público. Aliás, mas eu queria dizer-vos que um dos programas que tem em agenda é um programa sobre os ajustes diretos. E, portanto, se calhar essas questões que o Marco Pina há pouco colocou vão ultrapassar bastante esse período. E, portanto, vamos chegar ao período de 2011 com outros erros. Mas Aqui a questão não ok, está. Ajuste ok. direto, eu agora não estou a Ajustes perceber. diretos. Vamos fazer algum ajuste direto com o Nelson Évora? Não, está a falar da questão da volta a Não, eu estava a Portugal. falar. Pronto. Da questão da volta a Portugal. É que eu às vezes, eu sou como o outro, preciso de um desenho para perceber as Estava a coisas. falar da volta a Portugal. Isso é uma proposta chegada, que da volta a a só Portugal. vai apresentar no programa eleitoral. A nova E acho muito centralidade bem. e as condições para o Nelson Évora, não é? Não só para a Évora. Eu Para todos, gostava. claro. Mas digo-lhe uma coisa, acho que é realmente importante ter os atletas que são de cá, se possível, treinar cá. Pois, mas como é que eles nasceram, isso é que era importante. Mas sobre esse Como é que eles aspecto, nasceram, é que era sobre importante. esse aspecto eu vou Eles só podem nascer se tiverem condições para tal. Eu vou insistir aqui numa proposta, Diga. que é todos os nossos atletas, na altura em que nós fazemos anos, dar ali uma atenção a todos os nossos atletas que se distinguem. Eu acho que era importante. Os miúdos precisam disso. Pois, são Quando estímulos. precisam de motivação. São E, estímulos. portanto, eu não quero dizer que a gente não faça lá as Até convencer ao cerimónias. mesmo tempo. Permitem-me a expressão, as cerimónias de dar a medalha, os diplomas a pessoas que todos nós conhecemos. O Nelson Évora, o Paulo Fernandes, por aí fora. Até representam o meu clube.
Mas acho que era importante também, e era importante arranjarmos aqui uma forma. Somos todos a mesma coisa. E era importante arranjarmos aqui uma forma até de reconhecer, eu não estou a falar por causa de mim, mas estou a falar por reconhecer, porque há dirigentes desportivos que o são há 30 anos, e essas pessoas deviam ter ali um pequeno reconhecimento. É verdade. Nem que fosse um diploma de um município a dizer o senhor colabora connosco. Essas pessoas trabalham para a sociedade. Isto não custa nada a fazer, isto não tem grandes custos, mas tem muitos benefícios para o Conselho. E isto são sugestões que eu Mas deixo. a cerimónia conviria que se fosse ao mesmo tempo, no mesmo palco onde pisa o Nelson Claro, Évora, a claro. seguir pisar... Até porque o Nelson Évora até era Dá outro o Nelson, quase- os Nelsons Évoras todos a entregarem esses diplomas às pessoas. Ora bem, ora Se bem. estamos a fazer algo em relação ao atletismo, ser o Nelson Évora. Se estamos a fazer algo em relação ao futsal, eu de certeza absoluta que o Paulo vai lá, porque Pois eu sei claro. que eu conheço o Paulo, e o Paulo vai lá de certeza absoluta. Esses estímulos E, são portanto, bastante importantes. Eu acho que esses estímulos eram importantes, como eram importantes também para os dirigentes desportivos, mas não convidem ninguém do Sporting para lá entregar o diploma a mim, porque eu não recebo. Portanto, Não eu agora acredito, não gostava de acredito. dizer aqui duas... Estou a brincar. E temos Claro que que terminar recebo e tudo também. bem. Não, mas eu tenho que dizer aqui 2 ou 3 coisinhas para Pois, terminar. todos nós. Porque eu estive aqui a contar o tempo e eu sou o que tenho um déficit. Ai, meu Deus. Eu, por acaso, isso é um síndrome de alguns participantes, tem um déficit. Eu tenho um síndrome muito grande. 2 ou 3 notas. Primeiro, eu concordo quando falou ali a Carla na questão da localização das infraestruturas, e tanto que há pouco, quando o António aqui falou na questão da piscina de Santo António, a piscina de Santo António serve muito melhor às pessoas da Póvoa de Santo Adrião que a piscina de Odivelas. E, portanto, eu acho que isso era uma atitude inteligente, que inclusivamente Loures e Santo António, que Loures e Amadora, que Odivelas e Amadora e outros municípios criassem exatamente essas parcerias nesse sentido, porque quem vinha a beneficiar com isso eram as próprias pessoas. Agora, se a Carla olhar para a zona de Odivelas, para a zona de Loures, Santo António dos Cavaleiros, Póvoa de Santo Adrião, Olival de Basto, essa infraestrutura que eu falei não existe. E, portanto, existe ali no Ponte de Frielas, mas, portanto, para este lado não existe o tal campo de futebol que já existiu. E, portanto, como já existiu, os odivelenses estão sempre os odivelenses da Póvoa de Santo Adrião estão sempre a falar nisso. A última, não é a última, mas é quase. A questão para dizer que a Carla falou há pouco, e eu depois esqueci-me de dizer, eu percebo que a política é uma política que foi implementada com este Executivo. Agora, conforme sabe, também como eu, há uma questão é que as políticas às vezes não são tão bem traduzidas por umas pessoas como outras. Somos seres humanos e às vezes, e quando temos muita coisa para fazer, há sempre qualquer coisa que fica para trás. Eu digo isto porque o conhecimento de causa, porque levo 43 anos de trabalho. Por fim, para deixar uma sugestão ao Departamento da Câmara do Desporto. Hoje em dia é importantíssimo aproveitarmos uma onda que existe. As pessoas saem de casa de manhã e à noite para ir fazer caminhadas. E, portanto, eu acho que isso já existe. A Câmara já tem patrocinado algumas, já há alguns encontros até através do turismo de sénior que falámos aqui de fazer caminhadas. Mas nós podíamos aproveitar aquilo que temos de bom no Conselho para começarmos a fazer percursos dessas caminhadas. E, portanto, para desenvolvermos através da caminhada, venha conhecer Odivelas. E, portanto, há muitos sítios em Odivelas. O António há bocado falou no... As pessoas não conhecem. Eu conheço uma pessoa que tentou fazer umas ciclovias. Não foi? E estavam feitas. Podíamos ter evitado essa. Não, é verdade. É verdade, tem que ser dito. Não é a mim que me compete acabar o programa bem disposto, é o senhor. Não, é verdade. E as verdades são para ser ditas. Uma excelente intervenção. As Não havia necessidade. verdades são para ser ditas. É verdade, é verdade. É verdade. É verdade. Eu, de qualquer forma, devo dizer que acho outra coisa que ficou ainda por realizar é que estava nos objetivos. Era um conselho do desporto, ouvir uma série de pessoas, dirigentes, há longos anos, ligados aos mais variantes quadrantes políticos, que havia essa intenção. E eu espero que essa intenção, ou no final deste mandato, ou no início do próximo, se possa efetivar. Porque era importante, às vezes, até os próprios vereadores irem às coletividades. Fazerem uma ronda por todas as coletividades. Porque às vezes nós estamos a gerir e estamos a entrar em contato com uma coletividade, mas não conhecemos a sua Mas não realidade. tenha dúvidas, vão fazer. Sim, estamos em Olha, então eu vou-lhe dizer uma coisa. No Clube Académico da Póvoa nós temos um uma provocação princípio. agora. No Clube Académico da Póvoa temos um princípio há muitos anos, precisamente por causa disso, que é, em ano de eleições não recebemos ninguém. Muito bem. Nem que seja nas festas da Póvoa para servir. Na bifana, na bifana. Uma bifana e uma cerveja. Ah, isso Comigo está este ano bem. vai pagar a dobrar, por aquilo que acabou de dizer. Pronto. Então, estamos falados. Carla Rosinhas, quer acrescentar alguma coisa? Queria só referir que o vereador, que nada como darmos o nome, o vereador que o Marco Pina falava era o vereador Vitor Peixoto, que na altura tinha o desporto e foi ele que pretendeu fazer as ciclovias e que não correu muito bem.
Eu sabia. Barpina? Nada a acrescentar. Sem comentários. Terminamos assim este nosso programa, esta edição que tentou, e acho que conseguiu de uma forma muito geral, abarcar aqui algumas questões que se prendem com o desporto em Odivelas. Os nossos membros do painel permanente, que agora passa a contar com a Carla Rosinhas, abordaram as questões e, a meu pedido, evitaram um pouco passar pelo multiusos. Como eu disse há pouco, vamos ter um programa especial só sobre multiusos. E pronto, lá para casa, para todos que nos estão a ver, um bom fim de semana, boa noite e até ao próximo programa. Obrigado.